Fala pessoal, boa noite. Graças e paz, como vocês estão? Estamos aqui no nosso 19º dia de oração e jejum pelo nosso país. Estamos em guerra espiritual forte em todos esses dias. E pegue aí a sua Bíblia aí, porque hoje nós vamos falar não só sobre oração, mas para quem que nós estamos orando. Talvez você direcione suas orações pensando que você está direcionando suas orações para um político, para um ser humano, para o seu pai, para sua mãe, mas não. Nós estamos orando, pedindo para aquele que tem todo o poder. Abre aí sua Bíblia em Jeremias, capítulo 10, versículo 6. Abre aí. Jeremias, tá logo depois aí de Isaías. E ai de quem acha, né, que isso aqui tá sendo uma brincadeira, tá sendo um passatempo. Pelo contrário, há muitas guerras espirituais acontecendo. Acredite em mim. Jeremias capítulo 10, versículo 6 diz: Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Ou seja, ele não tem o poder, né? Ele tem todo o poder. Tá? Acabei de ouvir isso aqui agora, isso tocou em mim, de que Deus ele não tem o poder, ele tem todo o poder. Então a gente precisa compreender a quem nós estamos orando. Nós não estamos orando pedindo para um ser falho, para um ser que erra, para um ser que tem um pouco de poder. Nós não estamos pedindo para um rei, nós não estamos pedindo para um presidente. Nós estamos pedindo para aquele que tem todo o poder. Então, saiba que, né, nesses 21 dias aqui, nesses 21 dias que nós vamos orar, estamos no nosso 19º dia, saiba que nada se compara à guerra espiritual que está acontecendo. Talvez a gente olhe, né, a política, olha até mesmo guerras, né, acontecendo, e acha que isso se compara a guerras espirituais. Isso não se compara, porque não sei se você já teve a experiência, né, de lutar contra principados e potestades, e o que eu tenho para poder dizer para você é que da mesma forma como Deus ele não brinca de ser Deus, o diabo também não brinca de ser diabo, tá? Aquilo que o diabo mais quer que você acredite é que ele não exista. Mas pode ter certeza, né, que o diabo, ele acredita em você, né? Ele sabe que você existe. E ele não está brincando, né, de destruir aquilo que Deus fez. Então, muitas das vezes a gente brinca, né, com o pecado, a gente brinca com o mundo espiritual, sendo que na hora de você guerrear, você vai ver que não é contra arma, não é contra tiro, pelo contrário, são contra seres também poderosos, seres que também possuem capacidades espirituais, mas que graças a Deus o Senhor pisou na morte, o Senhor tem as chaves em suas mãos, ele foi até o inferno, né? E ele simplesmente venceu a morte. E ele, naquele momento, quando ele ressuscita, né? Lembro daquele filme Paixão de Cristo, onde mostra ali o diabo comemorando, né? Quando Jesus ele morre, e ele comemora, né? Como se ele tivesse ganhado. Só que logo após, ali 3 dias, ele toma chaves, né? Ele vai lá no inferno, ele vence a morte, ele ressuscita para mostrar que ele é todo poderoso. Então não há nada maior do que o nosso Deus, não há nada mais poderoso do que o nosso Deus. Os demônios, né, o próprio diabo está completamente abaixo de Deus. Então ele é o Senhor que ele dá ordens, ele expulsa, né? Assim como Jesus ali fez de expulsar demônios, o nome dele tem o poder de expulsar demônios, né?
na sua guerra espiritual, pode ter certeza que não adianta você pegar a sua Bíblia e mostrar para o diabo, né? Ele conhece provavelmente mais de Bíblia do que você. O que nós temos que apresentar é o nome poderoso de Deus. Então saiba que é para esse Deus que nós estamos orando. É para esse Deus que foi aquele mesmo Deus, né, que estava com Abraão, que estava com Isaac, que estava com Jacó. É o mesmo Deus que estava com Davi, mesmo Deus de Esther. É o mesmo Deus, né, que caminhava ali, né, diariamente junto com os discípulos, né? Jesus, o nome de Jesus, ele tem todo o poder, sabe? É a partir do nome dele que nós oramos, é para ele que nós oramos, é para ele que nós intercedemos. Então, pegue isso aí que eu acabei de ouvir agora e que fez toda a diferença aqui agora na minha mente, de que ele não tem o poder, ele tem todo o poder. Então, entenda que não há nada maior, mais forte do que o nosso Senhor. Sabe, pega isso, porque muitas vezes a gente, cara, acha que a coisa mais poderosa que há no mundo é o poder bélico, é o poder da arma, é a evolução tecnológica, são homens poderosos, é a riqueza, é o dinheiro. Não é. O nome que está acima de todo nome é Jesus. É ele que o diabo treme. É ele que coloca, sabe, demônios para fugirem, para desaparecerem da sua frente. É o nome dele que tem todo o poder, sabe, de fazer coisas extraordinárias. É esse nome que nós estamos orando. Então a gente não está aqui, irmão, intercedendo, sabe, para um ser humano mais ou menos, não. A gente não está também intercedendo para um Deus fake, não. A gente não está intercedendo para alguém que, sabe, tá lá e não se preocupa com a gente, não. Pelo contrário, sabe, nós estamos orando para um Deus que tem ali o Deus Pai, Deus Filho, Jesus e Deus Espírito Santo. Em sua trindade eles são extremamente poderosos, sabe, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, e dizer isso, sabe, ataca o inferno. Dizer isso estremece, sabe, deixa o diabo nervoso, porque ele queria ser como Deus, sabe, ele queria tomar ali o local ali que é reservado somente para Jesus, somente para Deus Pai, somente para o Espírito Santo. Por isso que ele caiu. E para ele não há perdão, ele sabe o fim dele. E para isso que todos os dias ele fica, né, como um leão, sabe, rugir. Um leão não, né? Ele fica como se fosse, né, um leão ali, né, em volta, né? Porque o leão verdadeiro é o leão da tribo de Judá. Então ele só se parece como um, né, que fica ali se rodando para tentar te tragar em alguma dificuldade. Mas ao dizer o nome de Jesus, é ele que tem todo o poder. Eu me lembro que certo dia, né, eu estava dentro do carro e estava, sabe, com uma dor tão grande, sabe, aquele momento que você está assim, completamente desesperado, e a única coisa que eu consegui gritar era Jesus, era Jesus, era Jesus, era Jesus, e fui repetindo, porque a Bíblia fala que nesse nome há poder. Então, sabe, a sua luta que você está enfrentando, saiba que ele é um Deus soberano, ele é um Deus onipotente, sabe? Ele está acima de céus, sabe, de terra, ele está acima de governos, ele está acima, sabe, de reinos, ele está acima de tudo. E olha o que a gente está deixando de lado, sabe? A gente está deixando de lado sabe, esse Senhor, sabe, esse Deus, sabe? Então, muitas das vezes, inclusive, né, quando a gente vê filmes, né, de Hollywood, você sempre vê o diabo lá muito forte, e os demônios fortes, né, e a figura ali do capeta ali como se fosse um cara, né, que tem extremamente poder, e Deus chega ali e luta contra ele. Meu irmão, não tem luta nesse sentido, não. Sabe, Deus, ele é infinitamente mais poderoso do que o diabo e os seus demônios. Então não tem dessa, não tem rivalidade nesse sentido, não, porque é uma disparidade, sabe? O nome de Jesus, ele expulsa, ele esmaga. Então não tem dessa de que Deus, ele luta. Não, o nome de Jesus, ele tem todo o poder, sabe? Pega isso em nome de Jesus, sabe? O nome de Jesus, ele tem poder, sabe? Ele nos deu isso, ele falou, olha, eu vou subir, mas um dia eu voltarei e eu deixarei aqui o Espírito Santo. Nós temos essa arma dentro de nós, uma arma que não sabe, física, não é uma arma bélica, não é uma arma militar,
Você tem noção que através do nome de Jesus a gente consegue curar, é através do nome de Jesus que a gente consegue expulsar, é através do nome de Jesus que a gente consegue, sabe, como aconteceu com Lázaro, consegue ressuscitar, é através do nome de Jesus que você consegue libertar, sabe, pessoas que estão viciadas em drogas, é através do nome de Jesus que você consegue reatar famílias, é através do nome de Jesus que você consegue proteger a sua casa, é através do sangue dele que você consegue impedir planos do diabo sobre sua vida. Cara, é o nome de Jesus, é isso que a gente tem que, sabe, estampar em nossos corações, na nossa testa, sabe? Dizer que Ele é todo-poderoso, é Ele que é todo-poderoso. A gente é um mero, sabe, ser, sabe, completamente, digamos, errônicos, seres ruins, sabe? Mas o Espírito Santo em nós faz com que a gente tenha algo de bom. Então lembre-se disso, sabe? Lembre-se disso, que o nome de Jesus ele tem poder. Quando você talvez não souber falar nada, quando a sua oração talvez ali você não conseguir mais dizer mais nada para Jesus e tiver com uma dificuldade tão grande de batalhar contra algo, diga o nome dele, porque o nome dele há poder, tá? O sangue dele há poder. E é assim que eu quero começar aqui este momento hoje, tá? Então nós temos dois convidados extremamente valiosos aqui hoje, que é Guilherme Batista e David, pastor David Miranda Neto, deixa eu chamá-lo aqui. E hoje vai começar assim, vai ser fogo, a gente vai guerrear espiritualmente. Chega da gente não batalhar, sabe, contra o demônio. Guerra, sabe, contra as trevas. A gente está em guerra, em constante guerra, em constante guerra. Deixa eu chamar o pastorzão aqui. Amém. Fala, Fala, Nicolas. pastor. Como é que você está? Tudo bem? Paz, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus. Boa Que noite bom. aí. Boa Para quem está noite. entrando, para quem não está entendendo nada, quero te dizer que nós estamos aqui no nosso 19º dia de 21 dias de oração e jejum pelo nosso país. Nós não estamos aqui por um político, não estamos aqui por um presidente, não estamos aqui por um deputado, não estamos aqui por partidos, porque nós estamos aqui direcionando nossas orações a Deus, pedindo para que Deus ele faça algo pela nossa nação. E nós estamos chamando várias pessoas aqui alinhadas ao reino. Pessoas que, assim como a mão, assim como o tronco, assim como o pescoço, assim como o joelho, tem várias funções. Várias pessoas aqui têm vindo com funções diferentes para poder nos edificar, para poder nos orar, para poder fortalecer a sua vida, para poder levar cura, para poder levar solução, para poder levar Jesus para você. Então, tira todo o espírito aí de, sabe, preconceito, sabe, com relação a esse momento tão gostoso que nós estamos aqui. Peço para que você desligue, sabe, a televisão estiver ligada, para você entronizar aqui, porque nós temos aqui quase, sabe, 30 mil pessoas querendo algo novo, querendo algo, sabe, que vem dos céus, querendo trazer o céu aqui para a terra. E eu comecei aqui no começo dessa live falando a respeito de Jeremias 10:6, dizendo que ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Então eu quero que hoje a gente realmente faça guerra, não guerra com as nossas palavras contra um determinado governo ou contra uma determinada pessoa, mas a gente faça guerra contra o inferno. É porque o inferno que faz guerra contra nós todos os dias. É ele que quer tomar as nossas almas, ele quer destruir as nossas famílias, ele que veio para poder roubar, matar e destruir. Então é contra eles que nós iremos fazer guerra aqui hoje. Então, pastor, fica à vontade para você aí, poxa, ministrar sua palavra, sabe, dependendo aí do clima, já pode emendar a oração e depois eu quero te fazer uma pergunta aí para a gente poder finalizar e passar aqui para o pastor Guilherme Batista. Amém. Seja bem-vindo aí, fica à vontade. Obrigado, Nicolas. Obrigado aí todo mundo que está assistindo, que está participando aí desses 21 dias de oração. Antes de mais nada, eu fico muito honrado, né, de participar disso, porque se tem uma coisa que eu acredito é a oração, né? Amém. E eu achei interessante, eu estava acompanhando aqui o início dessa live, você ressaltou sobre a questão do poder, né, que está no nome de Jesus. E, cara, bom, quem não me conhece, eu sou da Igreja Deus e Amor, eu sou neto do missionário Davi Miranda, que foi o fundador, né, que começou em 62, a gente completou 61 anos de igreja. E se tem uma palavra que pode definir a nossa igreja, né, e o legado que meu avô deixou, não apenas para a nossa igreja, mas para a nação brasileira e para algumas outras nações do mundo, é poder, cara. Amém. Se você
Não sei se você já teve, conheceu a fundo a vida do meu avô, mas ele era um homem muito simples, né? Eu até vi você comentando num vídeo, você lá no Congresso, alguma fala sua lá, não lembro exatamente, acho que foi ano passado, e você mencionou, né, a quantidade de igrejas Deus de Amor que tem, não apenas no Brasil, mas ao redor do mundo, e você deve ter passado por alguma aí, eu não sei, deve ter sido aí no seu estado de Minas. Mas assim, cara, poder de Deus é aquilo que é a palavra que pode definir a nossa igreja, né? A palavra que Amém. pode definir o meu avô. Isso tem uma coisa que eu acredito, né? É o poder que está no nome de Jesus e a gente pode acessar esse poder mediante a oração, que é o que eu já vejo como algo completamente louvável dessa sua iniciativa, né? De, cara, vamos orar pela Amém. nação, porque você atua na esfera, né, da política, eu atuo numa esfera completamente diferente, que é a esfera eclesiástica, a esfera da igreja, e a gente sabe que, cara, a gente trava guerras muito grandes, né? Você tem um contexto muito diferente, uma proporção infinitamente maior, porque você está tendo essa exposição a nível nacional, mas eu te digo que a nossa guerra ela é muito similar no seu perfil, né? No seu estilo, e eu sei que isso tudo, ele resulta em algo físico, num sistema, em pessoas, em ações, mas a gente sabe aonde origina todo esse levante contra aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas, como filhos, né? Amém. Assim como, né, muita gente aqui está assistindo na live tem a sua guerra local no seu contexto, na sua atuação. E eu sei que a gente só vence isso no espiritual, porque a nossa igreja só chegou onde chegou por conta do poder de Jesus Cristo através de uma cultura que foi criada, né, através do meu avô, de oração, de jejum e de busca. Você Amém. me perguntar hoje qual que é a maior qualidade da Igreja Deus e Amor? É um povo de fé, cara, é um povo que busca Deus, né? Muitas vezes na sua simplicidade, muitas vezes não tem a extensão do conhecimento bíblico. A gente vê a Igreja Evangélica Brasileira numa transição agora, a gente enfrenta esse desafio agora, uma transição de gerações, né? Eu faço parte disso e grande é a guerra que eu tenho travado lá, mas eu sei que a vitória vem pelo nome de Jesus Cristo, cara. Então Amém. você estava falando ali e o Espírito Santo já estava ministrando no meu coração que o que nós estamos fazendo aqui é exatamente acessar esse poder de Deus, né? E eu sei que a gente está em contextos muito difíceis hoje, né? A gente viu toda essa trajetória da nossa nação, a gente viu transição de governos de direita para a esquerda e muita gente sabe o hate que eu tive sobre mim só pelo fato de estar fazendo essa live com você, que é um político, mas hoje está aqui como um cristão, né? Um seguidor de Amém. Cristo. Mas, cara, eu acho que o caminho é esse, né? O caminho, a gente está no caminho certo, porque tem muitas coisas que vão fugir da nossa alçada, do nosso alcance, cada um com o seu local de atuação, mas eu diria que o papel da nossa nação agora é um contexto de orar, cara, de buscar, de guerrear no espiritual, que foi aquilo que as antigas gerações viveram, né? Quando a nossa igreja foi fundada em 62, obviamente eu não era nem nascido, eu fui nascer em 88, a gente tinha algo em torno de 3% de evangélicos no Brasil, né? Hoje a gente tem próximo a 30, né? Por conta de pandemia e tudo mais, a gente nem teve o último censo ainda, mas estão estimando algo em torno de 60 a 70 milhões de evangélicos. Agora, traz isso para a sua realidade. É quase um a cada três brasileiros se denominam cristão, pelo menos alegam que vivem o cristianismo. Não quero nem entrar no mérito da profundidade do evangelho que a grande maioria vive, mas se a gente tem um terço de brasileiros que pelo menos se dizem cristãos, por que que Brasília continua num sistema corrupto que você vivencia? Que o brasileiro paga a conta disso? Por que que a nação brasileira continua da forma como está? Se a gente evangelizou o Brasil, é um contexto completamente diferente de 6 décadas atrás, por que que ainda existe o jeitinho brasileiro? Eu que morei nos Estados Unidos por 6 anos. Se tem uma coisa que me incomoda é o jeitinho brasileiro, porque eu vivenciei uma cultura onde não existe isso. Não existe tem a regra aqui, mas a gente vai dar um jeito, a gente vai. Cara, assim, os princípios e valores cristãos é aquilo que a gente defende. Então, se nós, de fato, fomos uma nação evangelizada, por que que a gente não vê aquilo que você mesmo falou, esse poder de Deus transformando a sociedade? Por que que a gente ainda vê muitas pessoas hoje? Porque na época que eu era criança, década de 90, na época da escola,
todo mundo era hostilizado por ser cristão. Hoje tá meio que no hype, né? Tá Sim. legal, tá cool ser crente, né? Só que, cara, o que que a gente está vendo da manifestação do poder de Deus nessas vidas, né? Então, acho que isso fala muito também com o meu contexto como igreja. Para quem não sabe, eu fui chamado por Deus para alcançar essa nova geração. A nossa igreja foi extremamente relevante no século passado, juntamente com uma Assembleia de Deus, uma Brasil para Cristo, onde nós lotamos estádios, já vimos Maracanãs lotados, já vivenciamos defuntos ressuscitando aqui na nossa sede em São Paulo. Por que que a gente não vê mais esse poder manifesto, pelo menos nessa proporção? Eu acho que é em torno disso, cara, que eu começo a enxergar instrumentos que o próprio Deus levanta, o seu papel como filho de Deus, o meu papel, tantos outros líderes evangélicos aqui no Brasil, para tocar essas esferas da sociedade com o poder de Deus. Porque, cara, não é nem por força nem por violência, é pelo Espírito Santo. Então, se nós estamos vendo uma nação evangelizada, nós precisamos ver os efeitos de uma nação que se autodenomina evangélica, né? E infelizmente hoje a gente está tendo aí todas as bases da sociedade, que são nossos fundamentos, nossas crenças, a própria família, sob ataque. A gente não tem hoje mais uma verdade absoluta que a gente sabe que é a palavra de Deus. A gente tem pontos de vista, né? Então, eu acho que o geral que eu diria que em cima dessa questão de, cara, vamos orar pela nossa nação, pelo nosso Brasil, cara, glória a Deus. É isso que a gente precisa fazer, porque algumas coisas, cara, vão fugir completamente daquilo que a gente pode alcançar, daquilo que a gente pode ter. A força do nosso braço não vai resolver isso. Então, quando eu olho para a trajetória dos grandes heróis da fé da Bíblia, do meu próprio avô, de um Billy Graham da vida, cara, eu vejo homens que compartilham com uma única singularidade. Cada um tinha seu estilo, seu perfil, cada um viveu num país, na sua época, mas todos eles tinham algo em comum. Eles sabiam acessar o poder de Jesus Cristo, do nome de Jesus Cristo, através da oração, do jejum. Então, eu acho que o primeiro passo aqui, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente repassar para o pessoal é essa contextualização, né? Onde que nós nos encontramos nesses 21 dias de oração? Aonde que a nação brasileira se encontra hoje nessa guerra que a gente sabe que ela se reflete hoje, por exemplo, na esfera política entre direita, esquerda, ideologias, a Bíblia e tudo mais, só que a gente sabe que tudo isso se origina no espiritual. E segundo, qual que é o papel da igreja nisso? Eu acho que esse é o mais importante, cara. Assim, tendo acompanhado tudo que a gente viveu nos últimos meses e anos no Brasil, tanto na política quanto na própria sociedade, as ideologias, as mídias e tudo mais, a gente sabe que isso são movimentos que nem o homem controla. Por mais que tenham homens poderosos hoje, que têm o poder da caneta ali de mexer e tocar em milhões de vidas, a gente sabe que tudo isso é espiritual. Então, quando eu olho para a trajetória desses grandes homens de Deus, como é que eles conquistaram tudo isso? Como que a gente, como nação, protege a nossa família, protege os nossos filhos, os nossos valores, as nossas crenças, como que nós representamos a Jesus na sociedade, como que, resumidamente, a gente é sal da terra e luz no mundo, um mundo que está decaído em trevas, né? E é muito interessante, eu acho que não sei quantas pessoas acompanham a trajetória dos Estados Unidos, como eu tive um tempo que eu vivi lá, é algo que corta muito meu coração, porque eu vejo o Brasil caminhando nessa direção. Eu estive, acho que ano passado, em Nova York, onde David Wilkerson, que foi um dos grandes pregadores do Evangelho do século XX, que pregou muito para mim no meu tempo de conversão em 2013, eu fui na igreja dele ali em Times Square. Ele um dia chegou para Deus indignado, porque ali em Times Square tinha prostituição, drogas e tudo mais. Ele, indignado, orou a Deus e falou: Deus, por que você não faz alguma coisa? E aí Deus respondeu para ele: Bom, você pode fazer alguma coisa. E aí foi quando ele fundou a igreja. E teve um avivamento, a cidade de Nova York foi transformada. Só que a gente viu nos últimos 5, 10 anos essa decadência que voltou ao seu estado original de Sim. pecado. Eu estive lá e pessoas estão fumando maconha no meio da rua. Eu tomei a segunda dose da vacina lá. A mulher perguntou: Como é que você se sente? Eu achei que ela estava perguntando se eu estava passando mal. Eu falei: Não, tô me sentindo bem. Ela falou: Não, você se sente homem, mulher, transgênero? Eu falei: Cara, a última vez que eu chequei, eu sou homem, tá? E, cara, assim, é nação que foi fundamentada no cristianismo, Sim. né? Fundada por Por cristãos. puritano.
anos, né, o Dia de Ação de Graças, o Thanksgiving, tudo isso, a história dos Estados Unidos, da forma como ela foi fundada, fugindo de perseguição religiosa na Europa. E hoje a nação americana não é mais uma nação cristã, cara. Eles podem se denominar assim, mas não é, cara. Estão tão depravados quanto, se não mais, do que a juventude brasileira. Então, quando eu olho para essa trajetória do Brasil, né, de cara, a gente em 6 décadas migrou de 3% para 33% de evangélicos, só que a gente não vê isso refletir o poder de Deus na sociedade, é preocupante, porque eu vivenciei isso na nossa igreja. Nossa igreja viveu um avivamento muito forte, especialmente na década de 70, 80, só que nós não lotamos mais estádios, né? E eu sou o cara que eu apanho publicamente, não sou, não mando tantas brabas quanto você, mas eu mando algumas brabas também, porque eu levanto algumas verdades incômodas para nós mesmos, né? Então não adianta tapar o sol com a peneira. Então, se a Sim. gente olhar para um legado onde nós vimos um poder manifesto de Deus através da vida do meu avô, através da Igreja Deus de Amor, cara, eu quero viver isso, né? Eu quero algum dia poder experimentar, por exemplo, orar por uma pessoa e ver um paralítico levantar, um defunto ressuscitar, cara, quem dera, porque eu sei que isso não está na minha capacidade, está no nome do Senhor Jesus. Então, esse é o Jesus que a gente crê. Então, quando a gente começa a olhar com essa ótica de fé, quando a gente começa a olhar pela trajetória da igreja evangélica, de grandes homens e mulheres de Deus que vivenciaram, de nações como dos Estados Unidos, como o Brasil tem viveu alguns avivamentos nas últimas décadas, cara, quanto que a gente tem como igreja, como cristãos, porque ser igreja não é uma denominação, não é uma placa, não é um templo físico, são pessoas. Nós estamos aqui hoje, 30 mil pessoas, é a igreja de Cristo, a maioria já foi alcançado pela graça de Deus. Então, como que nós, como igreja, estamos nos posicionando? Né? Como que nós estamos colocando a nossa fé em ação e acessando esse poder de Jesus? Então, eu acho que assim, para iniciar, sem querer me estender muito, eu diria que essa é a minha primeira perspectiva, né, em cima dessas lives de oração que você tem feito, a sua Amém. atuação como um político e como um cristão também, né? Amém. Pastor, isso que você disse aí com relação a essa diferença, né, na verdade, similaridade, né, entre o Brasil e os Estados Unidos, me tocou muito também quando eu fui para a Europa. E aí, a Europa que é o berço também, né, do cristianismo, né? Paulo ali evangelizou diversos Sim. países ali da Europa. E hoje você vê que lá o nome Jesus é um nome quase que fictício e que eles sabem um pouco. Não de vivenciar, mas de ouvir falar. E outros personagens bíblicos, como Golias, Moisés, eles não fazem ideia do que são. E as igrejas passaram a ser, basicamente, locais de turismo. Você entra, você percebe que já não há mais ali a presença do Senhor. Essa é a real. E os Estados Unidos, você já vê que eles ficaram experts em fazer igreja com tudo. Iluminação, estrutura absurda, fazem com tudo, menos com o Espírito Santo. E você vê uma depravação, né, principalmente da juventude, onde acho que eles ficaram tão preocupados, né, em agradar os não crentes que eles esqueceram, né, como diz MacArthur, de agradar a Deus. Então, acho que a igreja brasileira ela precisa voltar à essência, sabe, do evangelho puro e simples de, peraí, eu preciso alcançar as pessoas, eu preciso alcançar quem está lá fora, sabe, eu preciso levar Jesus para essas pessoas, mas será que eu preciso de tanta pirotecnia, sabe, no sentido de modulação demais do evangelho, né? É muita isca para poder pegar as pessoas, sendo que o evangelho ele é puro e simples, como disse C.S. Lewis. Você vai mostrar o plano de salvação para a pessoa, vai mostrar que, olha, esse é seu velho homem. Se você continuar mantendo ele vivo dentro de você, vai caminhar para esse lado. Se você matar esse velho homem e caminhar para cá, você vai ter vida eterna. Escolha. E eu sinto que a cultura, né, digamos, secular do mundo, ela tem sido muito maior e muito mais presente na igreja do que a igreja no mundo. Então, o que eles fazem, a gente copia para poder ganhar o mundo. Olha que loucura. Então, se o estilo lá de roupa é tal, a gente pega o estilo de roupa tal para poder alcançar o mundo. Se eles estão falando tal gíria, a gente joga a gíria para dentro da igreja para poder alcançar as pessoas de tal gíria.
É claro que alguém pode argumentar, mas Nicolas, Paulo se fez de louco para ganhar o louco, Paulo se fez de sábio para ganhar o sábio, mas Paulo não se fez de pecador para ganhar o pecador. E o que eu sinto é que a gente está modulando tanto o evangelho para poder alcançar as outras pessoas que isso acaba o evangelho não sendo eficaz porque não é o evangelho verdadeiro. O evangelho que me alcançou e alcançou as pessoas que mais fizeram por essa terra, como diz Spurgeon, é um evangelho que, sabe, te corta. É um evangelho que te confronta, sabe, que corta seu coração, mas faz brotar algo novo. Então, eu fico muito preocupado também. Estive nos Estados Unidos, nesse mês agora do Pride Month, né, no mês do orgulho LGBT e tal. E, cara, a agenda lá está muito mais adiantada do que a nossa aqui. Bem Muito mais. mais. Esse ativismo virou, de fato, a religião do Estado norte-americano. De fato, aquilo dali virou uma religião do Estado. E aqui a gente ainda tem a igreja que consegue lutar, né, contra esse ativismo, né? Não contra direito, mas contra ativismo. E eu vejo que durante muito tempo, e eu me incluo nisso, né? Incluo os cristãos, porque se está dessa maneira, os culpados somos nós. Né? É de que a gente passou a se preocupar com tanta estética, tantas coisas que no fim das contas não fazem nenhuma diferença, e enquanto isso o mundo estava preocupado em ganhar almas, mas para eles. Sim, E a verdade. gente preocupado esteticamente com coisas que, sinceramente, não faz diferença nenhuma no nosso dia a dia. E passamos a descredibilizar, a desacreditar, a desvalorizar, a banalizar o nome de Jesus. Por isso que eu comecei aqui falando do poder de Jesus. Cara, o que vai arrancar um jovem da perversão, da falta de identidade, vai ser Jesus. Vai ser Jesus. Mas não é Jesus no sentido de escrever Jesus e entregar para ela que. Não, é o Jesus de que uma guerra espiritual que acontece, e isso nós fazemos através da nossa oração, através do nosso jejum. Muitos pais não querem guerrear espiritualmente, tá? Uhum. Muitos pais que estão dentro da igreja, pastor, não querem guerrear espiritualmente porque é muito mais difícil, porque é muito mais fácil enviar um vídeo de tal político, é muito mais fácil enviar um vídeo de tal pastor, e não querem guerrear pelos seus filhos, não oram pelas suas casas. E é por isso que o inimigo tem entrado debaixo do nariz, através dos filmes, É. através dos documentários, através de novela, através do celular. E aí nós, como igreja, se nós como igreja não estamos fazendo o nosso papel de igreja, como que Jesus vai operar nisso, horas? Sim. E você vê como é que são os contextos, né, Nicolas? Eu que nasci, fui criado em igreja, e eu venho de uma igreja que é um contexto que é muito forte essa questão dos milagres, maravilhas. Me vem, quando você está falando aí, a passagem que Paulo fala: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a transformação de vidas. E o que a gente Exatamente. mais vê hoje é aquilo que muitos alegam ser o suposto evangelho que não transforma a vida de ninguém, né? E Paulo ele fala, não é palavras de persuasão, mas poder de Deus. Então, em cima desse contexto que você está falando, eu vejo hoje que a gente tem um pêndulo, né? A igreja ela vai vivendo, ela vai transicionando. A igreja feita de homens e mulheres imperfeitos e pecadores, ela vai transicionando entre lei e graça. E quando você olha, por exemplo, para o contexto evangélico brasileiro, diversas denominações, as igrejas que estão mais relevantes hoje na internet, que é o principal meio de comunicação, né? Diferentemente, por exemplo, de uma Igreja Deus e Amor, que ainda tem a rádio como algo muito forte, provavelmente tem alguma rádio da Deus e Amor aí onde você mora, é, a gente vai transicionando entre essa lei e graça. Eu vejo hoje, pela minha trajetória de vida, que é muito em cima disso que você está falando, a única coisa que de fato causa transformação de vida é o agir regenerador do Espírito Santo. Amém. Logo, por isso que eu hoje estou liderando um ministério chamado Regenere, porque a ênfase é na regeneração. Eu, apesar de ter nascido e sido criado em igreja, né, os corredores das igrejas eram o meu quintal de casa, é onde eu brincava de esconde-esconde, pega-pega com meus irmãos e primos. Só que eu fui ter um encontro com Jesus com 24 anos de idade em 2013, quando eu passei por uma crise existencial de um quarto de vida, né? Nem chegou a meia vida, chegou um quarto, eu já estava em crise existencial. Por que que eu estou vivendo aqui? Quando eu coloquei o evangelho à prova, entrei aqui, eu estou atualmente transicionando num apartamento que eu morava com os meus pais, eles não estão morando mais aqui hoje, eu ficava aqui do lado, na minha varanda. Quando eu entrei em oração, eu falei, cara, eu acredito em Deus, só que vamos ver se esse negócio funciona mesmo.
E Sim. quando eu entrei em oração, eu tive esse encontro com Cristo. Então, quando a gente fala sobre evangelho, a gente não fala sobre. Eu até usei esse exemplo hoje mesmo, eu estava gravando um podcast à tarde de um pastor que fala: ler a Bíblia é como ler um cardápio no restaurante, e encontrar Jesus é como você comer a sua refeição. Você nunca vai matar a sua fome lendo o cardápio. Ele te ajuda a escolher, ele vai te direcionar, apontar para Cristo, porque Cristo é o Verbo encarnado, mas você precisa ter um encontro e um relacionamento e uma transformação que vem Amém. somente pelo Espírito Santo. Amém. Então, quando a gente olha para essa questão, eu estava falando sobre a questão do pêndulo, tudo que Deus faz na natureza, na energia de que mantém as coisas juntos, os prótons, elétrons e nêutrons, tudo tem equilíbrio, cara. Então, quando eu olho para a Bíblia, a gente vê o Antigo e o Novo Testamento, a gente vê um Deus que muita gente não entende, um Deus irado no Antigo Testamento, um Deus só de amor no Novo. Cara, na verdade, quando você conhece a Cristo e tem um relacionamento com o Espírito Santo, você vê que Deus de fato não mudou, porque é isso que a palavra diz, Deus é imutável, ele é o mesmo ontem, hoje e o amanhã. Então, a gente olha para o Brasil hoje, a gente vê esse contexto de um evangelho aguado, de um evangelho muita gente fala Nutella, eu não gosto desse termo porque eu adoro Nutella, é uma delícia, mas enfim, não é esse o Eu ponto. acho Mas é um. que, na verdade, pastor, a gente está vivendo um evangelho miojo. É É, gostoso você comer um miojo de vez em quando, é, né? É gostoso, é rápido, é prático, é, né? Não faz tão bem assim para sua saúde, mas é gostoso, te sacia. Mas come miojo todo dia. ninguém No aguenta. almoço, na janta, depois outro dia no almoço, na janta, miojo. Ah, mas troca de sabor. Galinha caipira não, eu gosto de miojo de carne. Aí troca miojo de carne. Aí vai lá, come, almoço, janta. Você não vai aguentar, porque não é substancial, não é algo concreto, isso não te dá força, isso não te dá saúde, isso não vai fortalecer o seu corpo. Então, se com o seu corpo você trata dessa forma, né, porque senão você morre, por que sua vida espiritual não pode ser assim? A gente Sim, tem que parar de querer só ministrações água com batata. Isso pode servir para um determinado período da sua vida, claro. Ninguém nasce, por exemplo, meu filho ou minha filha vai nascer. Eu não vou dar para ele um estrogonofe, não. Por mais que eu amo estrogonofe, eu sei que é gostoso, mas eu não vou dar. Primeiro ele vai tomar leite ali, depois ele vai tomar ali outras coisas, depois tem uma introdução alimentar, é natural. Então, para uma determinada etapa da vida, é justo. Mas depois, é como Paulo diz, é para você, deixei as coisas de menino para trás, né? Porque hoje eu sou um homem, e eu não posso tomar só uma papinha o resto da vida, eu preciso de algo concreto. Então, sim. não seja para sempre um cristão miojo, que vai só comer, comer, só satisfazer. Precisa ter um alimento mais concreto, que te dê sustento espiritualmente. Caso contrário, no momento que você for necessário, né, fazer uma atividade física, ter que carregar algo pesado, você não vai conseguir. Porque, E, afinal de contas, só tem miojo no seu corpo. e o próprio Paulo também disse, né? Ele chegou para uma igreja lá, agora até esqueci qual que ele estava exortando. Ele falou: gostaria que vocês estivessem comendo alimento sólido, mas vocês Sim. continuam no leitinho. Então é muito isso que você disse, de que cada alimento é para uma fase da vida, para uma etapa, é para um momento. E o evangelho ele tem que ser pregado na sua totalidade. Amém. Quando eu estava falando sobre essa questão dos extremismos e a falta de equilíbrio que Deus nos mostra em toda a sua criação, eu vivo num contexto no outro lado do espectro daquilo que a Igreja Evangélica Brasileira tem vivido. Hoje nós vivemos hoje, eu tenho certeza que você já ouviu esse termo, na hipergraça, onde Uhum. Deus já morreu, já está consumado, o tetelestai, não precisa fazer nada, é só acreditar em Jesus e está tudo certo, continua vivendo sua vida do jeito que você quiser. Não é dito isso nessas palavras, mas nas entrelinhas é isso que tem sido entendido, especialmente pela nova geração. No meu contexto, já é algo que é no outro espectro, já pende aí indo para um legalismo. Né? E por que que eu vejo isso, né? Até usei esse exemplo também recentemente. Quando Moisés morreu, e Deus, dificilmente alguém fez coisas tão grandes pelo poder de Deus na vida dele como Moisés, o próprio Deus escondeu o corpo de Moisés. Por quê? Porque nós, seres humanos, que somos, né, temos um coração que é uma fábrica de ídolos, nós tendemos a endeusar grandes homens de Deus, que foram grandes homens de Deus, mas continuaram sendo homens. Então, o meu contexto, ele tá no outro espectro, cara. Então, por exemplo, eu que hoje estou aqui nessa live com você, eu estou falando com a grande maioria aqui de pessoas que não são da minha igreja. Uhum. Então, qual que é a ênfase do evangelho que eu trago para muita gente que ainda não conheceu a Cristo? A graça de Deus. Porque a graça de Deus é a única coisa que paga a conta,
que ninguém Amém. mais paga, né? Agora, quando nós estamos falando sobre o nosso contexto, meu avô tinha uma ênfase no evangelho que ele pregava, que é santidade, que também é muito importante, especialmente no contexto que a gente está vendo sendo pregado aí fora hoje nas igrejas. Por quê? Porque hoje a gente não tem mais os 45 minutos de um sermão que eu prego, por exemplo, todo sábado aqui na sede do Ministério Regenere. A gente tem 1 minuto e meio do Reels. A gente tem o corte ali. E se não engajar a atenção dos meus telespectadores, dos meus internautas nos primeiros 3 segundos, esquece, vai flopar esse post. Então, Sim. a gente, por busca de engajamento e de um alcance da nossa voz, que é importante hoje em dia, a gente diluiu a efetividade do evangelho. Ele tem conforto, mas ele tem confronto. Ele tem graça, mas ele tem santidade. Ele tem Amém. justiça, mas ele tem amor. Então o evangelho ele é completamente equilibrado. E quando a gente vê esse pêndulo indo para as extremidades, a gente vê igrejas grandes, cara, se perdendo. A gente vê grandes homens de Deus se perdendo no evangelho que prega. Eu acho muito interessante, eu já falei isso aqui também publicamente, que lá nos Estados Unidos, quando eles vão jurar numa corte, eles colocam a mão sobre a Bíblia e falam: eu prometo, eu juro, na verdade, falar a verdade, toda a verdade, mas nada além da verdade. Eu aplico isso para a Bíblia, porque a Bíblia é a verdade de Amém. Deus. Né? Então a gente precisa pregar toda a Bíblia, mas também nada além da Bíblia. Então, quando eu olho hoje para a igreja evangélica, para igrejas mais tradicionais, como uma própria Deus e Amor, até algumas outras que a gente vê aí, a gente vê essas extremidades, cara. Então, quando a gente está falando sobre Jesus e sobre o Evangelho e esse poder de Deus que emana da palavra de Deus, que emana do Espírito Santo que habita entre nós, a gente está falando sobre equilíbrio e totalidade do Evangelho. Então, eu acho que se a gente for trazer uma pauta específica hoje nessa oração, e se você me permitir, eu já queria começar essa oração aqui Amém. para acessar esse poder, que eu queria que o próprio Deus trouxesse esse senso de urgência, esse senso de responsabilidade para conosco, para nossas Amém. vidas, para sermos representantes da totalidade do Evangelho equilibrado de Deus, né? Que vai e busca o pecador, né? Um filho pródigo que estava lá no meio da lama, que gastou sua vida, e quando ele volta para o pai, a primeira coisa que faz é abrir os braços, recebê-lo de volta como filho, trocar suas vestes da sua sandália e pôr um anel no seu dedo, mas ao mesmo tempo chega para o filho mais velho e fala: olha, você tem vivido aqui debaixo do meu teto, você não foi gastar sua herança como o filho mais novo, porque está querendo os meus bens, você não quer um relacionamento comigo. Então Jesus, nessa parábola, ele trata tanto o falso moralista, o fariseu que ficou dentro de casa pelos bens do pai, não pelo Uhum. relacionamento, nunca se assentou à mesa, mas ele trata também aquele que está perdido no pecado, que precisa de ajuda também. Então, esse é o poder do evangelho. Ele Amém. é constrangedor, né? E foi o evangelho que eu tive acesso quando eu tive o meu encontro com Jesus. Eu falei: cara, eu conheci esse Deus que está na placa da Glória a nossa Deus. igreja, um Deus que é Glória amor, né? a Então, eu Deus. queria, se você me Amém. permitir, orar Vamos sobre lá. isso, para a gente, né? Senhor Jesus, obrigado, Senhor meu Pai, por esse momento, por esse Amém. tempo aqui em que nós estamos falando sobre Ti, sobre a Tua palavra e sobre o Teu Evangelho. Eu quero agora, Senhor meu Pai, invocar a presença do Teu Espírito Santo a visitar, Senhor, essas mais de 30 mil pessoas Amém. que estão nos acompanhando aqui nessa live. Que o seu Espírito Santo possa agir, Senhor, nessas vidas e que o poder do teu evangelho, o poder do teu nome, possa alcançar cada uma delas Amém. aqui agora, Senhor, nesse exato momento. Que o Senhor possa agir, Senhor, em nossas vidas para que nós possamos ser bons representantes do teu evangelho. Que não Amém. apenas a nossa pregação, que não seja por palavras de persuasão, mas que a nossa vida e o poder do teu Espírito através de nós possa tocar esta nação, Senhor, meu Pai. Nós oramos e declaramos que a nação do Brasil pertence a Ti, Senhor Jesus, e que o Senhor Amém. possa manifestar a Tua glória a todos nós, que a gente possa ver, Senhor meu Pai, a quantidade em números dessas pessoas que, pelo menos, tomaram uma decisão para Ti, que se declaram evangélicas aqui no Brasil, que elas possam ser sal nessa terra para prevenir o apodrecimento da nossa nação, que elas Amém. possam ser luz, Senhor, iluminar os ambientes de trevas que nós vemos na nossa igreja, na Amém. nossa nação, em todos os lugares deste mundo, Senhor meu Pai. Que a gente possa ser cada dia mais bons ministros, Senhor, e bons mordomos da palavra poderosa que o Amém. Senhor nos confiou, do Espírito Santo que ressuscitou o próprio Jesus dos mortos, que habita em nós, que ele possa ser ativado nesse exato momento. Eu queria declarar uma ativação Amém. profética e do poder de Deus sobre cada uma das vidas que estão nos acompanhando aqui essa noite. Que o Senhor possa vir, Senhor meu Pai. Nós invocamos a tua presença, nós te damos liberdade, nós Amém. rendemos glórias ao teu santo nome.
Nós oramos, Senhor Jesus, por santidade sobre a nossa nação. Que o Senhor Amém. alcance essa nova geração que está perdida, Senhor, nos seus pecados e delitos, que estão mortos nas suas transgressões. Que o Senhor possa Amém. nos trazer vida em abundância, Senhor, meu Pai. Que o Senhor possa vir com o teu poder e com o teu Espírito Amém, Santo, Senhor Senhor. Jesus. Senhor, meu Pai, nós fazemos a mesma oração que Billy Graham fez, de joelhos dobrados, prostrados na casa de um grande avivalista que foi um instrumento em tuas mãos. Nós pedimos que o Senhor faça de novo nessa nação. Amém, Pai. Que a gente possa viver com a nossa geração, Senhor, aquilo que as antigas gerações viveram na década de 70 Amém, e 80, um Senhor. grande avivamento, Senhor, meu Pai. Nós sabemos que nós podemos nos posicionar, nós podemos clamar, orar, jejuar, como estamos fazendo, né, nessa noite aqui, juntamente com essas milhares de pessoas, mas só o Senhor pode trazer avivamento para essa terra. Só o Senhor tem a vida em tuas mãos para transformar a nossa morte interior em vida em abundância, conforme Amém. o Senhor quer. Que a tua vontade seja feita, Senhor, sobre todos nós. Que o Senhor esteja, Senhor Jesus, conosco. Que o Senhor nos traga este poder, Senhor, meu Pai. Amém. Nos permita acessar o Santo dos Santos, aonde emana o poder que está no teu Amém. nome. Nós clamamos, Senhor Jesus, por arrependimento, Senhor, meu Pai. Não pode haver avivamento sem antes acontecer um arrependimento, Senhor, meu Pai. Que o Senhor Amém. traga esse arrependimento aos nossos corações, que nós possamos ser como Jonas, Senhor, meu Pai, que profetizou contra o pecado de uma nação e a nação como um todo se arrependeu dos seus pecados. Nós Amém. sabemos que o Senhor é um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus que está aqui conosco, que nos ama incondicionalmente, um Deus de graça, um favor imerecido, mas também um Deus que traz justiça sobre aqueles Amém. que não se arrependem. Que o Senhor traga convicção, Senhor, pelo mover do Teu Espírito Santo em nossos corações, nos convencendo, convencendo a nação brasileira, a nossa juventude, essa nova geração, Amém. Senhor, da Amém. justiça do pecado e do Teu reino, Senhor, meu Pai. Que a gente possa ter a total compreensão que o Senhor trará juízo para aqueles que não se Amém. arrependem, porque o Senhor é um Deus de justiça, o Senhor é um Deus santo, o Senhor é um Deus Amém. poderoso. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, com o teu poder. Senhor, meu Pai, nós invocamos, Senhor Jesus, o teu nome aqui essa noite. O Amém. nome que está acima de todos os nomes, o poder que emana do teu trono da Amém. graça e de justiça. Que o Senhor se levante do teu trono aqui essa noite. Amém. Que o Senhor possa ouvir, Senhor, não apenas o clamor desses 21 dias, dessas Amém. centenas de milhares, milhões de pessoas que passaram aqui nessa live, em algum momento oraram juntamente com o Nicolas. Que o Amém. Senhor possa ouvir o clamor desta nação. O clamor daquele pai, daquela mãe que oram pelos seus filhos, que estão aprisionados nas drogas, que estão com Amém. crise de identidade, de sexualidade, que estão aprisionados na masturbação, na pornografia, na imoralidade sexual, na Amém, Pai. fornicação. Nós lançamos fora agora toda casta maligna, nós repreendemos pelo Amém. poder do sangue de Jesus, nós repreendemos agora, sai agora toda casta maligna, todo principado, toda potestade que está assolando esta nação. Amém. Senhor meu Pai, nós repreendemos agora, Senhor, todo espírito de corrupção que perdura, Senhor, lá em Brasília, na nação, na Amém. capital da nossa nação. Que o Senhor lance fora agora. Nós sabemos que tudo isso é guerra espiritual e somente com ferramentas espirituais nós vencemos isso. Que o Senhor traga um revestimento agora, Senhor, com toda a tua armadura de Efésios Amém, Pai. 6. Que o Senhor expandeça agora, Senhor, a tua glória sobre nós. Que o Senhor nos traga o fortalecimento, a visão, o direcionamento. Nós clamamos, Senhor Jesus, pelo teu agir sobre todos nós. Nós clamamos que o Senhor venha sobre nós, Senhor meu Pai, e que venha sobre nós o teu reino, Senhor, porque no teu reino há justiça, paz e alegria. E nós sabemos que uma nação que se afasta dos seus caminhos, uma nação que deixa deturpar o seu evangelho, a tua palavra santa, é uma Amém. nação que colherá juízo, que colherá sofrimento, choro e pranto. Mas que o Senhor limpe agora toda lágrima dos olhos, que o Senhor Amém. levante agora aqueles que estão caídos, que o Senhor traga Amém. fortalecimento pelo teu Espírito Santo, aquela pessoa que não acredita mais na sua própria vida. Eu sinto agora pessoas que estão nos acompanhando, que estão sofrendo de depressão. Eu queria Amém. agora, pelo poder do Espírito Santo, pelo Amém, do Pai. poder do nome de Jesus, que vocês sejam agora libertas de espíritos de Amém. depressão. Pessoas que estão pensando nesse exato momento de tirar a sua própria vida. Ouça agora a voz do Espírito Santo, que não fala eu, mas sim o Espírito Santo pela minha Amém. voz. Você é valioso para Jesus. Deus não quer que você tire a sua própria vida. Deus não quer que você se afunde Amém, nas Pai. drogas e fuja da realidade. Deus quer te dar vida e vida em Amém, abundância. Senhor. Senhor, meu Pai, eu declaro agora este mover agora, Senhor, pelo Teu Espírito Santo na vida dessas pessoas. Que o Senhor vai alcançando agora, Senhor, meu Pai, todos aqueles que estão Amém. aqui, Senhor, ouvindo essa live.
compartilhando da nossa fé, Senhor, de clamar a Ti, sabendo, Senhor, o poder em que nós acessamos pela essa ferramenta que o Senhor nos deu da Amém. oração, de acessar a Tua presença, de chegarmos, Senhor, confiantes diante do Teu trono da graça. Amém, Que a Pai. Tua graça, Senhor Jesus, seja manifesta sobre nós. Que esses que muitas vezes já até mesmo desistiram de lutar contra o pecado, de lutar contra a sua própria carne, que acham que nunca vão conseguir vencer isso, que o Senhor traga convicção do Teu Amém, poder e do Teu Espírito Santo nessas vidas, Senhor meu amém, Pai. Senhor Jesus, eu oro agora por libertação completa, Senhor, amém, de tantas pessoas que estão aqui nessa live, e milhares de pessoas que estão sendo aprisionadas, Senhor Jesus, por Satanás. Nós sabemos amém, que o nosso inimigo é mais real daquilo que a gente pode ver com os nossos olhos. Nós sabemos que, na verdade, o que precedeu esse mundo físico, esse universo que foi criado, foi o Teu Espírito Santo que pairava sobre amém, as águas. Que aqui essa noite, Senhor meu Pai, o Senhor ouça o clamor da nossa nação, que o Senhor ouça o clamor dos nossos jovens, amém, Pai. nossos Amém, futuros líderes, de atuais líderes, que o Senhor agora amém, traga, Senhor Jesus, o poder da Tua presença. Nós cremos, Senhor Jesus, num Deus que faz de novo. Nós cremos num Deus que aviva nações, amém, Pai. que põe, que tira do poder, que destitui do poder, que remove todos aqueles que impedem o Teu reino de avançar. Nada pode parar o teu reino, nada pode parar a tua igreja, Senhor meu Pai. Nós estamos aqui essa noite clamando, Senhor, Amém, pedindo pela tua presença aqui agora, que o Senhor possa nos visitar, Senhor. amém, Pai. Cada um daqueles que estão acompanhando nas suas casas, que o Senhor possa estar conosco, Senhor Jesus, Amém, porque nós sabemos que o Senhor é bom e que as tuas misericórdias se renovam a cada dia, e o Senhor é um Deus de amor e Deus de graça. Que o Senhor amém. se manifeste aqui essa noite, que o Glória a Senhor Deus. ouça o nosso clamor e que, acima de tudo, Senhor meu Pai, a tua palavra nos diz que o Senhor sabe aquilo que nós precisamos antes mesmo de abrirmos as nossas bocas. Que o Senhor possa ouvir o clamor da nossa alma e não as nossas Amém, Senhor. palavras. Que o Senhor Amém, possa Senhor. receber as nossas orações como incenso que chega diante do teu trono, como um aroma agradável às tuas narinas. Que a Amém, gente possa, Senhor, ser ouvido. Que o Senhor possa se levantar do teu trono e amém, enviar um exército de anjos para guerrear ao nosso lado. Que o Senhor possa enviar o poder do teu Espírito Santo para amém, agir nas Senhor. nossas vidas. E nós Amém, clamamos agora, Senhor meu Pai, as mesmas palavras de Paulo, que a gente possa viver um evangelho, Senhor, que não se trata de palavras de persuasão, não de um corte de Instagram, mas do poder de amém. Deus que transforma vidas pela atuação do teu Espírito Santo. Nós selamos agora essas palavras, Senhor meu Pai. Amém, Nós Pai. colocamos em Ti a nossa fé e a nossa esperança. Amém, A nossa esperança está somente em Ti, Senhor. Não está em nenhum homem, amém, nenhuma Pai. carne falha e fraca e pecadora como todos nós somos, mas nós cremos e colocamos a nossa Amém, confiança, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Não há uma árvore, não há uma folha que cai de uma árvore sem a Tua amém, Pai. permissão. Que o Senhor possa ouvir, Senhor, o clamor da Amém, nossa alma, o clamor da nossa nação, e que o Senhor possa receber o nosso ato de fé aqui essa noite. amém, Nós Senhor. declaramos pelo poder do nome de Glória a Jesus Deus. Cristo. Te Amém. agradecemos. E Amém, amém. amém, amém. Pastor, para a gente finalizar aqui, não posso deixar de perguntar rapidamente uma oração que foi inesquecível para você, que fez toda a diferença na sua vida. Sei que a oração é presente no nosso dia a dia, mas uma oração que quando fala, você lembra e fala, poxa, essa oração foi inesquecível na minha vida. Glória a Deus. Cara, não tem como eu não lembrar do meu. É um processo, né, de regeneração e conversão ao longo de 2013 e 2014 também, mas houve um sábado, se eu não me engano, foi setembro ou outubro de 2014, em que eu recebi um convite, né? Lembrando que eu sou filho de pastor, neto do fundador missionário da Miranda, eu cresci minha vida inteira vendo pessoas pregar, mas como eu já falei várias vezes, inúmeras vezes, meu sonho de criança era jogar futebol. Eu nunca quis fazer ministério, nunca quis pregar a palavra de Deus. Eu sou um improvável, na verdade, eu sou Jonas, né, que fugiu de Deus por muitas vezes e Deus falou: "Você é meu, você não vai fugir de mim". E eu fui numa vigília, nesse momento aí que eu estava me convertendo genuinamente, né, não conhecendo o evangelho de ouvir falar, mas conhecendo a Jesus Cristo, experimentando dele. Eu fui numa vigília e chegou um rapaz bem tradicional, paletózinho gravata, sabe, bem raiz mesmo, PDA raiz. E chegou para mim e falou assim, de Deus te convidar para você pregar num culto lá na minha igreja, em Guarulhos. E, cara, eu fui meio que pego de surpresa, assim. Eu tava na vigília, tava indo ao banheiro, e ele me encontrou nesse caminho ao banheiro. E ele me convidou, eu falei, cara, vamos lá, vamos, bora, aceito. E beleza, isso foi um mês lá, não lembro exatamente, mas uns 2 meses antes de eu, de fato, pregar.
E aí, nesse intermédio, eu orando, jejuando, me preparando, tentando esboçar alguma coisa, nunca tinha pregado na vida, né? O meu início de ministério foi logo após o meu batismo, em junho 13. Uma semana depois, meu avô me chamou para traduzi-lo na rádio, né? E foi uma grande honra para mim, o início do meu ministério, caminhar ao lado dele, antes de ele falecer em 2015. Então, eu nunca tinha pregado antes. E houve aqui, a 5 metros daqui, nessa varanda tão especial que eu vou adentrar daqui a alguns poucos minutos, né, para ter meu tempo com o pai. E eu lembro que foi um sábado à tarde, meus pais não estavam em casa. E faltava uma semana para minha pregação. E eu desesperado, falei, Deus, o que que eu faço? O que que eu falo? O que que eu prego? Eu não sei o que que eu falo. E aí eu entrei na minha varanda, cara, e sabe quando aquele dia que você não precisa falar uma palavra, quando eu pisei meu pé fora da minha varanda, veio uma glória de Deus que você não consegue, você não tem palavras. Eu comecei a chorar que nem uma criança, foi uma experiência completamente sobrenatural, e a voz de Deus que falava comigo era quase que audível. Não foi audível, foi aquele download do céu onde Deus fala no seu espírito, e Deus falou antes de mais nada, né? Porque eu estava nessa crise existencial. Ele falou antes de mais nada, ele falou essas exatas palavras. Todas as suas orações, já havia uns 5, 6 meses que eu orava, eu não tinha tido um encontro com Deus assim explícito. Todas as suas orações foram ouvidas. Então Deus já Amém. respondendo a minha indagação. E aí Amém. depois que ele falou isso, veio aquela glória de Deus e Deus começou a falar, ó, agora você anota porque eu vou te dar a sua primeira mensagem. E eu vim da minha varanda, entrei no meu quarto, sentei na frente do meu computador e comecei a escrever a mensagem. Deus me levou para Jeremias 1:5, Amém. onde Deus falou comigo e foi a primeira mensagem que eu preguei também. Aliás, eu estou reformando uma casa que Deus me deu e eu vou colocar na parede lá. Antes que eu te formasse no ventre, te escolhi, te separei como profeta às nações. Então, Amém. aquilo foi muito forte, cara. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, arrepiado, Amém. porque foi algo que Deus me falou. Olha, toda a sua trajetória de 24 anos, onde você conhecia sobre mim, onde você conhecia a Bíblia, eu conhecia o Evangelho antes de conhecer as historinhas da Disney, eu já tinha te separado no ventre da sua mãe, Amém. para você ser um pregador. Só que toda essa trajetória foi você tentando fugir de mim, e Sim. agora não tem mais jeito. Eu te separei como profeta, eu te separei como alguém que vai Amém. pregar o Evangelho. Então, essa experiência foi uma oração que na verdade, quase que não foi uma oração, né? Porque foi o primeiro momento que eu entrei ali para orar, Deus já me pegou e eu quase que não falei nada. Sim. Então foi mais uma experiência mesmo, um encontro com Jesus, onde ele me deu a primeira mensagem, eu escrevi ali 2 páginas no documento ali, preguei. Isso foi outubro 14, quando ninguém me conhecia, eu não queria ser conhecido, não sou uma pessoa pública, eu estou uma figura pública, porque faz parte do ministério. E foi o início da minha trajetória aí. Não imaginava aquilo que Deus tinha, né, esses desafios que eu tenho hoje de, cara, ser um responsável por alcançar a nova geração de uma igreja Deus e Amém. Amor, da extensão que nós temos hoje como uma igreja nível mundo, mais de 80 países, são 13 mil igrejas no Brasil. E uma coisa eu te falo, cara, apesar desse encontro, apesar de tudo aquilo que Deus tem profetizado, uma coisa eu te falo, os sapatos do Davi Miranda são muito grandes para eu preencher. Eu nunca vou querer ser o meu avô. Eu honro a vida dele, eu sei o legado que ele deixou, o grande homem de fé que ele foi, mas eu tenho o meu chamado na minha vida, eu Amém. sei o Deus que eu conheci. Amém. Então, esse dia, com certeza, como diz o ditado popular, esse dia foi louco, né? Mas estamos aqui, cara. Eu sou fruto dessa experiência e tantas outras, Amém. e estamos aí seguindo a carreira da fé e tenho certeza que Deus tem dado muita graça e força para a gente continuar, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Pastorzão, muito obrigado. Queria dizer, né, até mesmo porque se ele quisesse te fazer do mesmo jeito, né, que o seu avô, ele não teria te feito, né? É, Deus te fez por um propósito diferente, né? Senão ele não teria te feito, poxa. sim, verdade. Né? Eu vejo muito isso, né? Eu também sou filho de pastor, neto também de pastor. Meu avô fundou a Assembleia do Cabana. Que Meu legal. pai fundou a A igreja gente que eu vai estar estou em hoje. Cabana, acho que em outubro. Outubro. Legal, glória a Já Deus. E fica o a gente, a convite gente aí. tem isso, né, no nosso coração, né? Muitas vezes as pessoas colocam como se a gente tivesse que ser a mesma coisa. Mas se fosse para fazer a mesma coisa, Deus não teria nos feito diferentes, com problemas diferentes, mas também com qualidades e virtudes diferentes também, né? Pastor, Hum. muito obrigado de Obrigado, coração aí, Nicolas. tá? Que Deus te fortaleça, fique firme, né? Conte conosco aqui. Obrigado mesmo por essa oração, né, poderosa que você fez pelo Brasil aí. Deus Amém. abençoe aí. Obrigado, Nicolas. Tamo E junto. quando estiver aqui em São Paulo, já fica convidado aí para o café, conhecer a nossa Amém. sede.
E Vai quando eu ter pão for de aí, a queijo? gente vai. Opa, a gente dá um Então, beleza. jeito. Agora eu Não é vou. igual de Minas, mas é bom. Valeu, Não, tá Nicolas. Deus tranquilo. abençoe aí, cara. Um Amém. abraço. Valeu, pastorzão. Com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu chamar o Guilherme aqui. A gente empolgou. Passando bastante aqui. Mas vamos embora. Vocês estão comigo? Eu estou com vocês. Vamos embora, pastor. Você tá bom? Fala, meu lindo! Bom demais, graças a Deus. Pessoal, para quem está entrando aqui, mais uma vez aqui na live, você é metódico em sempre repetir isso aqui, porque não estou aqui, né, como um político, né? Estou aqui como um cristão, estou aqui como alguém que faz parte do corpo de Jesus e acredito que cada parte do corpo tem uma função e acredito que tenho trazido várias pessoas aqui que têm nos abençoado, que têm nos edificado. E hoje aqui, né, mais essa segunda etapa aqui, né, com o pastor Guilherme Batista, que inclusive tem um trabalho, né, incrível, né, com jovens especificamente, com pré-adolescentes, com crianças também, né, em escolas, que eu já vi bastante. E, pastorzão, fica à vontade aqui, né, para você ministrar sua palavra aqui, para poder orar, porque nós estamos aqui exatamente para isso, né? A gente está numa... Hoje é que dia, cara? Meus dias têm sido tão corridos, hoje é quarta, né? 18, 19. Não, sim, mas eu digo assim, é quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira, né? 11 horas da noite, nós temos 30 mil pessoas aqui. Gente, 30 mil pessoas é o estádio lotado, cheio de gente, né? Doidas, querendo por algo, né? Querendo Jesus, querendo orar. Então, vamos fazer isso, né? Vamos fazer isso para que a gente realmente, mais uma vez aqui, tenha um momento aqui abençoador aqui, nesse 19º dia de oração e jejum pelo nosso país. Irmão, estou muito feliz da gente poder estar junto, a gente poder compartilhar desse momento. A gente já compartilhou de alguns momentos loucos, né? Sim, Fazendo loucura por Jesus, levando e alertando a nossa juventude. Acho que por a gente ser jovem ainda, a gente foi chamado para a nossa geração, né? Nós somos chamados para... Nós não podemos perder a nossa geração. Então, poder ver um horário como esse, 11 horas da noite, 30 mil pessoas buscando orar, clamar e buscar ver a nossa nação mudar, é algo muito precioso. Antes de nós compartilharmos um pouco aqui, eu trouxe um presente para ti. Não sei se você vai gostar desse presente dessa noite, mas lá vem. ele vai, vai. Deus, cara! Fala, meu irmão. Um dia, Deus olhou para essa nação. Vou pôr ele para cantar, falar assim, ó, vai ter louvor. Não, mas é lógico, é Não lógico. é eu e o Nicolas que vai cantar, né? Não é eu e esse aqui. É lógico, não. Você canta, eu vou fechar meu microfone aqui para não atrapalhar a unção. Mete louco aí, meu filho. Canta aí, Marcelo, para todo mundo. Paz, pessoal. Deus abençoe, meu irmãozão Nicolas, Guilherme Amém. Batista. Vamos cantar aqui, vamos adorar o nome de Jesus com essa canção que marcou muito, né, as nossas viagens pelo Nordeste e eu creio que vai abençoar a vida de muita gente. E esse é o propósito dessa live, né? Orar e abençoar as pessoas. Amém. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando o seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando o seu poder. Você em casa cante, vai. Deus sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Seja abençoada aí agora, em nome de Jesus. Deus sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus abençoe, Deus multiplique as bênçãos na vida de vocês. Amém, amém. Gente, essa música, eu quando tinha lá na cabana, tinha
não é Som do Céu, não, é Todos pela Paz. Aí a gente descia as ruas assim, a gente cantava essa música. E eu lembro que eu tinha, sei lá, uns 8, 10 anos de idade. E, cara, é engraçado, né? Quando a gente vê a inocência do coração da criança, que a gente precisa retornar isso pro nosso coração. Que, cara, eu cantava assim. Eu acho que na minha cabeça eu cantava assim: Deus sara essa nação. E, tipo assim, bicho, Deus ia sarar mesmo, porque eu tava pedindo. Então, não tinha como Deus recusar isso, sabe? E a gente, um dia, Deus olhou para essa nação e eu olhava assim, sabe? Eu orava, eu olhava, né, para essa parte que fala, tipo, eu tô só removendo um filho de Deus aqui. Tá. Mas enfim, né? Tem que ter, né? Nós estamos em luta espiritual, sempre vai ter um demônio. E aí, bicho, eu lembro que eu falava um dia, Deus olhou para essa nação. E, cara, eu visualizava assim, minha cabeça de criança. Deus olhando para a nação, parece que tipo Deus assim... olhando realmente para a nação, cara. E eu acho que é realmente isso, sabe? Que ainda fica no meu coração. Sabe? Quando a gente está passando as coisas, quando a gente está sentindo as coisas, eu vejo que Deus, ele olha de fato para a nação Brasil, sabe? A gente aqui tem algo tão poderoso, né? Tem algo tão único, sabe? Que é o brasileiro. Tem ninguém igual o brasileiro. Tem ninguém. A gente é maluco, a gente abraça. Uma das coisas que eu tenho até falado, o nosso país é privilegiado demais. Nós moramos num país onde não tem terremoto, nós moramos num país onde não tem tsunami, nós moramos num país onde a gente tem a liberdade de falar do amor de Deus para as pessoas. Em alguns países, você sair na rua e falar, você é morto. Aqui, se você estiver na rua evangelizando e falando alguma coisa, vai ter gente que vai te abraçar, vai dizer assim, que lindo é o trabalho que você está fazendo. Então, eu acredito que nós temos que valorizar isso. Só tem o PT, bicho. Mas não tem terremoto. Não tem inundação, não tem furacão. Cada país tem o terremoto que merece. Pois é, mas nós vamos, sabe? A gente vai orando, né? Porque, poxa, tinha que ter alguma coisa aqui no país, né? Tinha que ter. Deve ter olhado assim, esse país está muito bom para ser verdade. Então, vou mandar uma coisinha para lá. Irmão, eu acompanhei a live aqui, algumas lives que você fez, e eu acompanhei essa com o Davi Miranda o tempo inteiro. E o Davi Miranda faz parte de uma igreja que é pautada por oração, né? Hoje as nossas igrejas são conhecidas como igrejas do louvor, igrejas de ministérios de louvor muito grandiosos, mas nós temos igrejas que são conhecidas por oração. Então, acabou de sair um da Deus é Amor, que entrou um assembleano, né? Não que eu tenha vertente, assim, todo assembleano, padrão FIFA de qualidade assembleano, eu não tenho, né? Mas, assim, mas a nossa igreja, ela é pautada em oração. E aí, falar sobre oração é algo muito precioso, porque eu fui chamado para os adolescentes da nação, né? Amém. Eu fui chamado para falar para os adolescentes, despertar nos adolescentes a paixão e o relacionamento por Deus. Então, eu acho que já entrou vários ministérios, várias pessoas aqui de áreas diferentes. Então, eu vou segurar um pouco na oração e também voltado para a juventude e para os adolescentes, né? Eu vejo quanto os nossos adolescentes têm sido bombardeados. O plano maligno de Satanás é dentro das escolas, e dentro das escolas só se tem crianças e adolescentes. Não se tem outras pessoas ali, são crianças e adolescentes. Então, e a gente tem visto que o inimigo tem conseguido implantar, porque ele vem com calma, tranquilamente, ano após ano. Eu me lembro dos planos de quando eu era adolescente, de quando eu era criança, os detalhes mínimos nas novelas, que era uma mão pegada só na mão de um homem com outro homem, e aquilo já era um escândalo. E a gente viu que foi uma construção muito grande de várias coisas, e a gente tem visto quanto tem sido uma agenda muito ferraz em destruir essa geração. Durante 2020, Deus me fez um pedido muito especial. Quer dizer, em 2019, eu fiz 63 lives de oração às 3 da manhã. 63 lives de oração às 3 da manhã. E inúmeras pessoas foram alcançadas, salvas. Quando chegou no final daquele ano, Deus me pediu: Guilherme, eu quero que você faça 2020 inteiro. 2020 inteiro, lives de oração às 3 da manhã. E eu não sabia o que viria pela frente, né? Olha quão poderoso é a gente dar ouvido à voz de Deus, porque a gente ora tanto falando assim: Senhor, me usa. Senhor, usa a minha vida como fonte de transformação para as pessoas. E Deus sempre vai pedir coisas que não são normais. Coisas normais as pessoas normais já fazem, né?
E Deus me pediu para fazer 366 dias de oração de madrugada. Inclusive, eu ganhei do meu exército de oração esse troféu aqui, ó. Tá aqui, ó, 366 dias de oração às 3 da manhã. Escrevi esse livro aqui, ó, Despertando um Exército de Oração, que foi um livro escrito, inclusive, um dos capítulos, que é o capítulo 6, a participação é até do Davi Miranda Neto, falando sobre quais são os resultados de uma vida de oração. Amém. E através desse mover de oração, eu vi mais de 6 mil pessoas entregarem a vida para Jesus aqui, ó, numa live como essa, nas madrugadas, sendo alcançado. Então, eu acredito muito no poder da oração. A oração, ela se gera transformação. Um dia, e essa frase eu acho que todo mundo está aqui acompanhando aqui, pode até anotar. Um dia eu ouvi alguém dizendo, não, Deus colocou no meu coração e eu queria que você anotasse. Quem ora tem o WhatsApp de Deus. Porque fica mais fácil das pessoas compreenderem. Quando eu estou orando, é que eu entendi que Deus me deu o WhatsApp pessoal dele, por eu falar com ele. Então, quem ora tem esse WhatsApp para comunicar com Deus o tempo que for necessário. E quando a gente olha para os resultados do poder da oração, a gente vê o quão poderoso é, né? O quão poderoso é se orar. Deus pediu, faça live de oração. Eu me lembro que tinha ali 500 pessoas participando comigo de madrugada. Aí, quando deu março, entrou a pandemia. Saiu de 500 pessoas e foi para 6 mil pessoas me assistindo de madrugada. E Deus falou assim, ó, foi para esse tempo que eu te escolhi. Assim como ele disse para Esther, Deus falou ao meu coração. Quem sabe foi para esse tempo, Guilherme, que eu te levantei. E eu olho para a sua vida, Nicolas. Eu olho para aquilo que eu faço com adolescentes. Eu olho para aquilo que Deus tem feito. E Deus responde dizendo isso. Foi para esse tempo que eu levantei vocês. Quem sabe não foi para esse tempo que eu levantei você, Nicolas. Quem sabe não foi para esse tempo que eu levantei você, Guilherme. Para que vidas possam ser impactadas através daquilo que eu posso fazer através de alguém que se coloca disponível. Amém. Um dia eu estava num metrô e eu sempre falo para Deus, Deus me usa conforme o Senhor quiser fazer. E eu fui estudar inglês no Canadá. E eu me lembro que ali dentro do metrô do Canadá, Deus falava assim, fale do meu amor para as pessoas. Eu falei assim, mas o que o povo só entende inglês, Senhor? Ele falou assim, é para isso que você está aprendendo, então testa o seu inglês aí com o povo. E eu me lembro que eu entrava lá e falava, hello, my friends, this is love you, this is change my life. Eu falava, e eu me lembro que uma mulher levantou a mão lá no fundo do metrô e falou assim, you can pray for me? Aí eu falei assim, eu acho que essa mulher tá pedindo para orar por ela, né? Tipo assim, era o fruto da oração. Eu me lembro que eu fui até lá nela e eu orei por aquela mulher com o meu inglês ruim, sabe? O meu inglês mais ruim que existia no planeta Terra. Eu falei, my friend, this is changed my life, this is changed your life too. Your life is very precious to Jesus. Aí eu lembrei no final, eu falei, you want to accept Jesus? Eu falei, você quer aceitar Jesus? E ela falou assim, yes, I want. Aí eu falei assim, a mulher quis aceitar Jesus com a minha oração ruim desse jeito, com esse inglês ruim. E eu falei, Senhor, a mulher foi salva através do meu inglês ruim. Aí eu me lembro que Deus me respondeu assim, falou assim, eu usei você, Guilherme, com o seu inglês ruim, porque os que têm inglês bom não estão disponíveis para serem usados. Então, às vezes eu vejo que existem pessoas muito melhores do que a gente, Nicolas. Sim. Mas eles estão disponíveis para gastarem 21 dias aqui. Eu fiz 366 dias de oração, eu sei o tanto que é sofrido você estar aqui todo dia, independente, por mais que a gente quer ver a transformação das pessoas, sei o quanto que é abdicar de muitas coisas para você estar aqui. Você vai ficar aqui quase 1h30, 2 horas, parado aqui, tentando ajudar através da oração. Então, eu vivo na minha vida os resultados de uma vida de oração. Eu vivo na minha história, ver uma geração de adolescentes se levantando já é fruto de oração. Ver uma geração que se posiciona, hoje eu trabalho com influenciadores, ver adolescentes deixando de postar conteúdos que vão destruir o evangelho, ou que só mostram corpo, dancinhas eróticas, aquelas coisas, para pregarem o evangelho na rede social. Isso para mim é algo muito poderoso. Poder ver o que você está fazendo aqui é louvável porque você é um político. Você deveria estar, entre aspas, envolvido só com as coisas de política, estudando sobre política, mas você parou em um período
para mostrar o seu lado cristão, que a gente já conhece, a gente já viaja e conhece muito disso, porque as pessoas elas acham que se separam as coisas, e as coisas não se separam. Você é um político cristão, eu sou um evangelista cristão, um empresário cristão, tem gente aqui que é médico cristão, tem estudantes cristãos, que a gente precisa ir para todos os ambientes, né, Nicolas? E revelar Cristo em todos esses lugares. Amém, exatamente. E assim, eu vejo que o foco, Guilherme, para a gente orar aqui hoje, é realmente fazer com que as crianças e os adolescentes, que é a fase, né, onde está se construindo ali o caráter, né, a fase onde a gente está com mais força, né, tem até aquela charge, né, que é muito real, que fala que quando você é adolescente, né, você tem tempo, você tem disposição, mas não tem dinheiro. Aí depois, quando você fica adulto, você tem dinheiro, você tem disposição, mas não tem tempo. E aí, quando você fica mais velho, você tem tempo, você tem dinheiro, mas não tem disposição, né? Porque já não tem mais o vigor físico. Então, nessa época, né, onde nós temos aí crianças e adolescentes, onde eles têm a disposição, onde tem energia, se não canalizar isso para Cristo, vai canalizar isso para outra coisa. E não existe você servir a dois senhores, né? Ou você está servindo a um ou você está servindo a outro. E eu vejo que hoje, assim, de fato, as nossas crianças, nossos adolescentes, eles não estão sofrendo uma onda, estão sofrendo um tsunami todos os dias, de uma influência, de uma cultura pervertida, de uma cultura que exalta, né, ali uma falsa beleza, né, através da promiscuidade, que não quer falar a respeito de casamento, que não quer cuidar, né, do seu próprio corpo, da sua fala, do seu vocabulário, da sua aparência, não quer cuidar da sua educação. E a gente precisa, né, fazer uma oração específica para as crianças e adolescentes, que realmente a criança ela volte a ser criança, sabe? Que o adolescente ele volte a ser adolescente, sabe? Antes a gente reclamava, né, que adolescente era aborrecente, né? E a gente acabou gerando rótulos terríveis para os adolescentes. E pelo contrário, a gente vê adolescentes na Bíblia mudando cidades. Nós vemos Daniel saindo ali de Jerusalém, indo para a Babilônia, um adolescente. Tem um estudo, né, que mostra que os discípulos ali do Senhor eram também ali adolescentes e jovens, né, ao lado de Jesus. Então foram jovens, sabe, que sempre se dispuseram para poder fazer algo diferente. E o jovem sempre foi usado por esse mundo, né? A Bíblia... Nós não queremos te usar, nós queremos te transformar. A Bíblia diz, jovem, eu vos escolhi porque vocês são fortes. E a gente nota isso claramente nas escolhas do nosso Deus, em escolher um José, que era muito jovem quando foi levado ao Egito, um Daniel, um Sadraque, Mesaque e Abednego também eram muito jovens quando foram levados à Babilônia. Todos esses que a gente nota, a gente vê, Deus os escolheu ainda muito novos, ainda adolescentes, ainda dessa forma. Então, eu preciso que isso fique bem claro em cada uma das pessoas que estão nos ouvindo aqui. Os nossos adolescentes estão sendo chamados muito cedo para servirem um exército do mundo, sabe? Eu coloquei aqui, despertando um exército de oração. E eu tenho visto que nas drogas, meninos de 9, 10 anos de idade já fazem parte do exército das drogas. Na prostituição, meninos de 11, 12 anos de idade já fazem parte do exército da prostituição, do namoro indecente, das coisas erradas. Então, eu acho que o grande problema nosso é que a gente deixa para alistar os nossos jovens e adolescentes muito velhos. E aí, quando a gente vai alistar eles no exército de oração, no exército do caráter, do comprometimento com as coisas de Deus, eles já foram alistados em outros exércitos. Sim. Então, eu tenho, por onde eu tenho passado, eu tenho consagrado, eu carrego essa autoridade sobre os adolescentes. Eu prego e eu estendo as mãos, todos os adolescentes, levantem a mão aí. Consagro todos vocês, a partir de hoje, pastores das escolas de vocês, evangelistas das escolas de vocês. Vocês vão ganhar a escola de vocês. Por quê? Porque se eles não forem consagrados e chamados à responsabilidade na idade que eles estão, eles vão assumir a responsabilidade do mundo. Eu fui na Bolívia uma vez e vi um menino com um fuzil, com 9 anos na porta de uma boca de fumo. Então, as drogas e aquela boca Isso aqui tem aqui, né? A boca de fumo e as drogas
colocou a responsabilidade sobre esses meninos muito novos. E eles assumiram a responsabilidade. Então a gente não pode ficar deixando para chamar os meninos aos 16, 17, 18 anos de idade, falar, não, quando eles forem de maior. Quando eles forem de maior, eles não vão querer saber mais nada da igreja. Chega Então, em Israel, Guilherme, os meninos de lá, aos 12 anos, precisam saber de qual o Pentateuco, né? E hoje a criança e o adolescente, ele pode ter contato com pornografia, ele pode aprender a beijar, ele pode aprender a fazer sexo, ele pode aprender todas as danças sensuais do TikTok, ele pode aprender a fumar, pode aprender a beber, pode aprender a cheirar, ele pode aprender a ser fogueteiro, né? Ele pode aprender a ser ali o dono de uma boca, ele pode aprender a vender droga, ele pode aprender tudo, menos ser cristão. Então, quer dizer, é o seguinte, né? Os adolescentes de hoje, que estão aí no mundo, eles têm 13 anos, 12 anos só na carteira de identidade, porque eles já têm experiência já de pessoas adultas. Então, ou a gente realmente, né, faz com que os nossos adolescentes ganhem também os adolescentes, porque uma coisa é o seguinte, né? Quem se comunica melhor com a criança? A própria criança. Quem se comunica melhor com o adolescente? O próprio adolescente. Uhum. Então, você que está aí, né, adolescente aí, que está perdendo o seu tempo, achando a coisa mais incrível do mundo, né? Um filme da Barbie, né? Achando, oh, isso é revolucionário. Poxa, né? Isso é revolucionário? É isso mesmo? Não estou falando que você não possa gostar de um filme ou de outro, não estou dizendo isso, porque eu gosto também de filmes, gosto também da cultura, digamos, pop, mas isso não toma o meu coração, Sim. sabe? Isso não pode tomar seu coração, adolescente e criança que está aqui. Então, Guilherme, eu quero que você que está aí em casa agora, né? Eu quero que você realmente faça uma oração para que, se você for criança e adolescente, peça para Deus te usar, sabe, nesse tempo, sabe? Você tem autoridade, sabe, de Jesus sobre você. Eu disse aqui que ele tem todo o poder. Então, Deus pode e vai te usar na sua idade, sabe, com as pessoas que estão ao redor, porque hoje você é adolescente, mas daqui a 4, 5, 6 anos, as pessoas que estão em volta de você vão estar na mesma idade que você, vão enfrentar problemas também difíceis também, de jovens, de adultos, mas se você pregar desde essa idade, pode ter certeza que você vai ser um testemunho vivo, sabe, de Jesus na vida deles. E para você aí que é pai, né, para você aí que é mãe, sabe, que tem dificuldade com o seu filho, né, adolescente, peça para Deus te instruir em sabedoria, peça para Deus te dar conhecimento, sabe, não somente ali você ser negligente, sabe, com a educação do seu filho, mas que o seu filho seja, sabe, aquilo que ele prometeu para cada um de nós. Sabe, que os filhos são bênção, filhos são herança do Senhor, sabe, de que um pai e uma mãe, sabe, bem instruído também vai instruir o seu filho também, ele nunca vai se desviar desse caminho. Vejo vários pais e mães, né, desistindo dos seus filhos porque acham que o mundo é muito poderoso. Mas assim como eu abri aqui essa live, o nome de Jesus, ele tem todo o poder, o nome dele está acima de todo o nome. E consagre então o seu filho aqui, nesse momento aqui. Eu vou fechar o meu microfone aqui, Guilherme. É quando você dizer amém, eu quero te fazer a última pergunta aqui também. Amém. Tá. Pais de adolescentes que estão aqui e adolescentes que nos acompanham, esse é o meu chamado. Eu fui chamado para os adolescentes da nação e antes de eu iniciar essa oração, eu declaro sobre todos os pais de adolescentes e adolescentes que estão aqui. Os seus filhos serão uma bênção. Os seus filhos serão homens e mulheres de Deus que vão honrar o nome de Cristo na nação. Eu tenho autoridade sobre os adolescentes da nação e eu declaro sobre cada adolescente, sobre cada pai de adolescente. Os seus filhos não vão se perder, os seus filhos não vão se corromper. O mundo não vai conseguir os alcançá-los, é o que eu declaro pelo poder do nome de Jesus. Amém. E a nossa oração e o nosso clamor é para que Deus, de uma maneira poderosa, entre com o seu favor e a sua graça sobre cada um de nós. Eu e o Nicolas, nós não conseguimos entrar dentro de todas as escolas, mas nós temos representantes cristãos dentro de cada sala de aula, que nós podemos entrar e levar a mensagem de Cristo. Nós estamos levantando um exército poderoso e é o que eu declaro antes da gente começar a sua oração. Você é o pastor de escola, você é o evangelista da sua escola, aquele ao qual Deus chamou. Ah, mas eu tenho 10 anos de idade. É você que Deus chamou para impactar de uma forma preciosa. Vamos orar, então? Eu declaro com autoridade
sobre essa oração, que essa oração possa entrar dentro de cada lar, dentro de cada casa, gerando poder de transformação. Sabemos que esse veículo de comunicação pode ir a qualquer lugar através daquilo ao qual o Espírito Santo de Deus pode fazer. Pai, nós entramos em Tua presença, louvando e engrandecendo o Santo nome, Pai. Entramos em oração, pois sabemos que a nossa oração tem poder, Pai. Sabemos que a nossa oração vai aonde nós não conseguimos ir, mas sabemos que esse veículo de comunicação, o Instagram, a rede social, foi criado às vezes em muitos utensílios para se propagar coisas ruins, mas aqui não. Aqui nessas redes sociais, nós vamos proclamar o nome mais poderoso que existe, que é o nome de Jesus. Nós levantaremos a bandeira do Evangelho. Existem tantas pessoas levantando outras bandeiras, mas aqui nós levantaremos a bandeira do Evangelho, pregaremos o Evangelho de transformação, que é o que transformou um dia a nossa vida. Jesus, sabemos que o Senhor é quem pode fazer algo. Sabemos que o Senhor é quem pode agir pela nossa nação. Sabemos que se nos humilharmos, clamarmos a Ti, mas a Tua palavra diz que se arrependermos dos nossos pecados. E aqui entramos em Tua presença, primeiramente arrependendo dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros, e Te pedindo, Senhor, sare a nossa terra, sare a nossa nação, visite cada um dos Seus filhos. Existem pessoas aqui que estão em depressão, estão angustiados, estão tristes, estão vazios. Existem pessoas que estão com crise de identidade. A nossa geração hoje, a geração de jovens e adolescentes, vive uma crise de identidade. Eu te peço, Senhor, realinhe os pensamentos dos seus filhos de acordo com a tua palavra. A tua Bíblia que diz que o filho que foi ensinado no caminho, ele nunca se desviará dele. Traga à memória, Senhor, aqueles momentos onde eles estavam em tua casa, aqueles que estão afastados, distantes dos seus caminhos. Eu te peço, amigo Espírito Santo, visite a cada um deles, enche a cada um deles com o teu Espírito Santo, que cada um deles hoje possam ser impactados através da onde a nossa voz chega. Eu sei que essas mais de 26 mil pessoas que estão aqui, existem pessoas de várias partes do mundo, Pai, e de várias partes de cada canto da nossa nação. Por isso eu te peço, Espírito Santo, vá até onde eles estão, alcance o coração de cada um deles, alcance o coração do perdido, alcance o coração do adolescente que está com a crise de identidade e resgate isso novamente, Pai. Que a nossa geração não se perca em si mesmo. Nós temos visto uma geração, Senhor, se perder em si mesmo, se perderem confrontos que não estão levando a lugar algum. Mas o Senhor tem levantado um exército poderoso de oração. E aqui nós levantamos um exército de intercessores que clamam, que buscam. Hoje é o 19º dia de 21 dias de oração. E nós clamamos, Senhor. Nós atravessaremos a linha de chegada, completaremos os 21 dias. E sabemos que só a eternidade para recompensar e para poder nos mostrar o efeito poderoso daquilo que aconteceu durante esses 20 dias de oração. Pai, alcance as crianças da nossa nação, blinde a mente das crianças da nossa nação. Senhor, blinde as mentes dos nossos adolescentes, que eles sejam blindados pelo teu sangue. Nós clamamos pela nossa juventude. Levante jovens que se posicionam com verdade. Levante jovens que andam segundo a tua verdade, Pai. É o que eu declaro, Pai. Se o Senhor me deu autoridade sobre as escolas, sobre os adolescentes e sobre a juventude, eu declaro sobre as escolas da nossa nação, esses atentados que aconteceram dias atrás, eles não voltarão a acontecer na nossa nação. As escolas da nossa nação não pertencem ao governo, não pertencem à prefeitura, não. As escolas da nossa nação pertencem ao Senhor dos senhores, Rei dos reis. Os estudantes que estão lá dentro são seres humanos, são jovens e adolescentes que pertencem a ti. E eu declaro que o sangue de Jesus, esteja sobre as escolas da nossa nação. E que assassino, terroristas, jovens frustrados com a vida, que tiveram problemas na vida e que queiram descontar as suas raivas, a sua frustração, que são tomados por demônios para entrar dentro de escolas e destruir escolas. Eu repreendo isso na autoridade do nome de Jesus. Porque eu sei que os céus nos entregou a autoridade para isso. Pelo poder do nome de Jesus, é o que nós declaramos aqui hoje. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Pastorzão, eu vou abrir os comentários aqui, só o pessoal dar um amém aqui também. Eu posso fazer uma coisa antes de você fazer aquela pergunta que eu sei que você vai fazer? Eu não sei se teve isso aqui, mas eu sei que existem pessoas que estão aqui distantes dos caminhos do Senhor, se afastou da presença de Deus
E não tem como viver o extraordinário, gente, distante da presença de Deus. Não tem como, não existe simpatizante do Evangelho. Ou nós vivemos o Evangelho verdadeiro ou nós não vivemos. E se você está aqui distante dos caminhos do Senhor, se afastou dos caminhos do Senhor, ou nunca entregou a sua vida para Jesus, e hoje quer entregar a sua vida para Jesus aqui nessa live, você vai se lembrar disso. Você vai dizer assim, eu estava todo despretensioso numa live assistindo para orar, e entrei, caí lá por conta de política, sei lá, e alguém fez um apelo. E eu estava distante dos caminhos do Senhor. Amém. E você fala, eu quero voltar, eu quero entregar minha vida para Jesus. Se você quiser voltar para Jesus ou entregar a sua vida para Jesus, nós vamos te dar 2 minutinhos, só coloca aqui nos comentários. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E nós vamos celebrar aquilo que os céus celebram hoje aqui. Sim, glória a Deus. Só tem uma coisa que faz os céus entrar em festa. Quando um pecador se arrepende ou se entrega a Jesus. Se você quer entregar a sua vida para Jesus ou voltar para Jesus, comece a comentar aqui. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E eu sei que vai ser uma multidão de vidas que vai voltar para Jesus. Nós vamos te dar 2 minutinhos aí, só para você voltar para Jesus aí ou entregar, porque eu sei que você não pode terminar essa live aqui. Amém. E permanecer do jeito, né? E aqui não precisa ir na frente da igreja, porque eu sei que muita gente fica receoso de ir até a igreja, né? até a frente da igreja quando pede. Mas uma coisa assim que eu lembro quando, inclusive, eu era adolescente, inclusive quando eu era criança e jovem também, eu sempre pensava assim, falar, poxa, se eu não for ali, talvez eu perca a minha chance. E isso aterrorizava meu coração. Mas na verdade não é terrorismo, na verdade isso é temor. É temor de saber que, poxa, Deus está me dando uma oportunidade única e talvez eu deixe de lado. Então estou vendo aqui diversas pessoas aqui colocando eu quero e graças a Deus por isso. Ninguém, bom que aqui, irmão, não tem igreja para poder, sabe, colocar um olhar em cima de você, para poder falar, poxa, aquela pessoa ali está distante, nossa, ela estava desviada, nossa, aquela pessoa está aceitando a Jesus. Cara, é você e Deus aí agora. A gente não sabe o teu nome, não sei de onde você veio, não sei qual está sendo o seu problema, mas pode ter certeza, né? O pastor Guilherme disse algo aqui que é verdade. Há festas no céu quando alguém volta para Cristo e quando alguém aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Então, assim, glória a Deus por isso. Eu tô quase aqui, assim, brigando comigo mesmo. Deu nesses 21 dias não ter feito apelo em todas as lives, porque é uma oportunidade única, mas espero, obviamente, irei fazer isso no dia 21 também, para que você aceite a Jesus como seu Salvador. Então, Guilherme, ore aí, né? E faça, assim como na igreja, né? Diga eu e o seu nome aí na sua casa e repita aí o que o pastor Guilherme vai dizer aí nesse momento. Olha, agora. Gente, se você colocou eu quero, aqui no meu, acho que o inimigo tomou conta aqui, só ficou assim, fulano de tal começou a seguir você. Não aparece nada para mim, só aparece tipo assim... Não, para mim tá aparecendo, então, um monte se você, que eu quero. Ó, aqui tem o Instagram aqui, ó, Exército de Oração. O inimigo tirou o Guilherme mesmo. Do nada ele saiu. Deixa eu chamar ele de novo. Voltou. Eu fui clicar aqui, o trem me levou para a live do Anticristo. Pronto, foi agora. Então eu vou orar por vocês. Vocês que estão aqui assim, que colocaram eu quero. O pessoal tá comentando aqui que foi uma multidão de pessoas colocando eu quero. Então, eu vou dizer para você, não é só colocar eu quero. Procura a igreja mais perto de você. Você não vai ter desculpa, tá, gente? Dizer assim, eu não gostava de igreja. Tem igreja em toda esquina, tem igreja de parede preta, parede branca, parede amarela, tem igreja que só canta hino lento, tem igreja que canta... Então, você tem que encontrar um lugar para você servir. Quem não serve, não serve. Então, você precisa aprender isso. Amém. Sirva, ame a igreja, sirva de uma forma preciosa. Eu vou repetir uma oração e vocês repitam comigo onde vocês estiveram. Senhor Jesus, amém. Eu entrego a minha vida, entrego o meu coração, entrego o controle da minha história em tuas mãos. Jesus, por muito tempo eu me andei afastado, me afastei dos seus caminhos, mas não quero permanecer mais. Hoje, eu refaço o compromisso, eu volto para a tua presença, eu volto para os seus braços, te entregando toda a minha vida em tuas mãos. Escreve o meu nome no livro da vida e que eu possa ir morar na eternidade com o Senhor. É o que eu te peço
em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Festas no céu agora. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Pastor, me diz aí qual foi a oração inesquecível da sua vida. Tá, eu vou dizer essa, mas Deus pediu para eu falar só um negocinho aqui sobre oração, eu já vou responder. Olha que Daniel, acho que muitas pessoas falaram sobre Daniel aqui na parada. E eles tentaram de todas formas, Nicolas, parar Daniel como tentam parar você. Eles tentaram de todas as formas. E eles falaram assim, eu não vai conseguir fazer isso se não for fazendo algo que vá de encontro àquilo que Daniel faz. E o decreto era, ninguém pode, durante 30 dias, fazer nenhuma oração, nenhuma precezinha para outro Deus, outro rei, a não ser ao rei. E o rei assinou o decreto, e o decreto assinava que quem fizesse isso seria lançado na cova dos leões. Daniel ouviu o decreto. E é maravilhoso que Daniel ficou com tanto medo do decreto que a Bíblia diz que o que Daniel foi fazer foi o que ele era acostumado a fazer todos os dias. Daniel foi orar. E aí eu vejo que tipo a oração de Daniel foi tão poderosa que a hora que Daniel subiu para orar, a Bíblia diz que ele não fechou a janela. E eu acho que ele nem diminuiu o tom de voz da oração dele. Ele falou assim, chegou a minha vez. Chegou a minha hora de colocar a minha fé à prova. Tanto que a hora que Daniel orou, o povo sabia que Daniel estava orando. Ou ele não diminuiu o tom de voz, não fechou a janela e orava e o Senhor Deus Altíssimo. Ele continuou com aquela voz alta dele orando. Ou a oração de Daniel era tão poderosa que todo mundo sentia a hora que Daniel estava orando. O final da história todo mundo sabe. Daniel foi lançado dentro da cova dos leões e o primeiro a ir procurar no outro dia, saber se Daniel estava vivo, foi o rei. E o rei fez uma pergunta, Daniel, você está vivo? E eu trago para os dias de hoje a resposta de Daniel antes de eu responder a sua pergunta. Daniel respondeu, quem sabe, rei, eu estou mais vivo hoje do que ontem a hora que o Senhor me jogou. Então, Nicolas, todos os dias vão tentar afrontar a sua vida, vão tentar te parar, mas a sua oração vai te fazer todos os dias ficar mais vivo do que o dia que te afrontaram. Todos os dias tentarem te parar, no outro dia você vai estar mais vivo do que o dia que tentaram te parar. Porque você não é simplesmente um político, você é um homem de Deus. Inúmeras vezes eu falei isso para você, que você é um homem de Deus separado para esse tempo. E aí quando você me pergunta sobre orações respondidas, orações que tiveram resultado, eu vou falar de duas aqui rapidinho, porque são muito poderosas. A primeira, muito tempo atrás, quando eu falei assim, Senhor, o meu sonho era ser jogador de futebol. O Davi Miranda falou que assim, eu acho que tipo assim, a gente sonha ser jogador de futebol. E Deus falou assim, Guilherme, o que eu vou fazer na sua vida é muito maior do que isso. Eu falei, Senhor, não tem nada maior do que ser jogador de futebol. O Senhor tá com pegadinha, não tem nada. O que o Senhor vai inventar? O Senhor jogador de futebol cristão. Não, mas eu até falei para Deus, falei, não, Deus, eu ainda faço os cultos lá pro Senhor lá, se eu virar jogador de futebol. E Deus não quis, ele falou assim, eu te chamei como ministro do Evangelho. E eu me lembro do dia que Deus respondeu essa oração de quando eu era adolescente, quando um dia eu tô nos Estados Unidos, o telefone tocou, eu recebi a ligação, era o Davi Luiz. Davi Luiz jogava no Paris Saint-Germain e o Davi Luiz falou assim, você pode vir aqui falar pra gente aqui no hotel da Seleção Brasileira? Eu falei assim... Eu ia no hotel da seleção, eu estava em Boston, nos Estados Unidos. E eu me lembro que eu fui, e eu já falava com alguns jogadores de futebol. E aí eu fui, e eu fiz um culto para a seleção brasileira, meus amigos. A hora que eu fiz o culto, eu fiz isso aqui que eu fiz na live. Deus falou assim, faz apelo. Eu falei, Senhor, apelo aqui vai dar muito ruim. E Deus falou assim, eu te coloquei aí para você fazer apelo. Amém. E eu me lembro que ali dentro do hotel da seleção brasileira, eu terminei a minha mensagem e perguntei, tem alguém aqui que quer voltar ou entregar a sua vida para Jesus? Eu me lembro que 3 jogadores da seleção brasileira dobraram o joelho na frente, entregando para Jesus. Rapaz, eu dava vontade de sair correndo. Que eu falei assim, Senhor, o Senhor me lembrou daquela oração, quando eu dobrei os meus joelhos, que eu falei que eu queria ser jogador de futebol. E Deus falou assim, o que eu vou fazer na sua vida é muito maior do que isso, Guilherme. Amém. A minha oração estava sendo respondida 10 anos depois.
10 anos depois, de uma forma poderosa. E aí eu preguei para ali o Alisson Becker, que é o goleiro da seleção brasileira, estava de joelho dobrado, aceitando a Jesus, o Fabinho, Lucas Lima, de joelho dobrado, um mover muito poderoso. Hoje eu ainda sou amigo de vários jogadores da seleção brasileira. Eu me lembro que até foi loucura, porque é igual quando você teve com o Neymar, que você falou assim, o Neymar me chamou para almoçar. A hora que eu terminei de pregar, um jogador da seleção que estava lá falou assim, pastor, eu posso tirar uma foto contigo? Eu serei a vida, meus amigos. O que é isso? Isso é o resultado de uma oração que a gente faz e de uma entrega muito poderosa. E a outra oração foi um dia saindo de uma agenda no interior de Goiás. Eu falei, Senhor, queria tanto ser usado assim, de uma forma muito poderosa. Eu já tenho vivido milagres poderosos. E eu lembro que eu estava voltando na rodovia por volta de 2h50 da manhã. E a hora que a gente subiu, assim, ó, a hora que a gente começou a baixar, um cara de braço aberto no meio da rodovia para suicidar, para tirar a vida. Esse vídeo até viralizou, muita gente assistiu esse vídeo. Eu desviei, que eu quase acertei aquele carro. A hora que eu passei, eu falei, cara doido, mano, que cara doido é esse no meio da rodovia? Aí Deus falou assim, volta, porque você me pediu para ser usado, volta e tira o cara da rodovia. A hora que a gente deu ré e parou, o cara tava no meio da rodovia para tirar a vida dele, Nicolas. A gente tirou ele da rodovia, o cara dizendo, eu quero morrer, deixa eu morrer, pelo amor de Deus. Eu falei assim, rapaz, parou as pessoas erradas, então. Se era para você morrer, parou as pessoas erradas, porque parou gente aqui que é agente de vida. E a gente ficou ali debatendo com ele, e ele sempre de cabeça baixa, sempre de cabeça baixa. Eu falei assim, levanta aqui que eu quero orar por você. A hora que ele levantou a cabeça, Nicolas, que ele bateu o olho em mim e na gente, o demônio falou na boca dele, eu vou matar ele. Isso está no vídeo, mano. É a coisa mais louca que eu já vi na face da terra. Ele é meu, eu vou matar ele. Eu falei assim, demônio não vai matar não, porque hoje Deus falou que me usaria e hoje é o dia que eu vou ser usado por Deus. Amém. E aí eu pus a mão na cabeça do demônio e falei, esse demônio bate em retirada agora. O cara foi liberto pelo poder do nome de Jesus ali. O cara não sabia nem onde estava mais. Ele falou assim, o que vocês estão fazendo comigo aqui? A gente orou por ele, ele ficou de pé, eu levei ele em casa, Nicolas. Levei ele em casa e ele indo embora para casa, ele chorando dentro do carro, ele virou e falou assim, eu não sei o que eu estava fazendo naquele lugar. E eu perguntei assim, você já foi da igreja? Ele falou assim, eu era obreiro da igreja. A igreja do bairro é que foi eu que abri. E aí, a resposta da oração mais poderosa ainda, além de eu ser usado por Deus, foi chegar na casa dele e a mãe dele ser uma mulher de oração e dizer assim, eu estava de joelhos dobrados, angustiado, dizendo assim, Senhor, cuide do meu filho. Amém. Cuide do meu filho, envie os teus anjos para cuidar do meu filho. E a gente, Nicolas, foi instrumento de resposta de oração daquela senhora. Eu falei para Deus em oração, Senhor, me usa. E aquela senhora também foi ouvir a oração dela, dizendo assim, Senhor, cuida do meu filho. Então, Jesus juntou a minha oração de ser usado com a oração daquela senhora, dizendo, Senhor, cuide do meu filho. E nós devolvemos em paz aquele rapaz em casa. Eu recebi até uns 2 meses atrás uma foto desse rapaz se casando. E ele mandou assim, avisa o Guilherme que eu me casei. E tudo que eu vivo hoje foi porque ele parou na rodovia para falar comigo, para me ajudar. Ele foi atento à voz de Deus. Então, essas duas ações de uma resposta de oração de 10 anos depois de uma oração imediata, Senhor, me use. Deus falou assim, já vou te usar. Eu acho que foi as coisas mais poderosas que eu já vi através da oração, de uma forma muito poderosa. E para você que está aqui, acredite no poder da oração. Deus quer te usar através da oração de uma forma muito preciosa. E é isso que eu posso dar para cada um de vocês. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E assim, para quem aí, né, muitas das vezes é cético com relação ao mundo espiritual, C.S. Lewis fala que existem os 2 tipos de pessoas mais perigosas no mundo. Aquelas que espiritualizam tudo e aquelas que não espiritualizam nada. Meu amigo, não espere acreditar no capeta só quando ele estiver na sua frente. Não espere acreditar no demônio só quando ele aparecer na sua frente. Porque quando isso acontecer, espero que você esteja preparado para poder repreender. Que você esteja preparado para poder guerrear. Porque se você se conhece, pode ter certeza que o diabo também te conhece. Ele não conhece o seu interior como Cristo conhece, porque ele não consegue chegar lá. Ele não consegue te tocar como Cristo consegue. Mas ele existe. Ele existe e não é à toa que a Bíblia diz 2 coisas. Tanto para você orar, quanto também para você vigiar.
ninguém vigia algo, Guilherme, se não há um perigo. Sim. Ninguém vigia se há um perigo. Então, se a Bíblia está deixando claro para você orar e vigiar, é porque há um inimigo. Então, assim, peça para Deus para que você esteja firmes nesses momentos para poder ser usado. E isso é uma prova de amor para com o outro, tá? Você orar, estar bem espiritualmente, não é para você estar simplesmente bem para poder ir para a igreja, não. Sim. Você precisa estar bem para poder alcançar outra pessoa. Porque talvez se o Guilherme ele não estivesse preparado espiritualmente, ele não ia conseguir expulsar esse demônio. Sim. E aí? Ou seja, quer dizer então que você é um cristão que a sua vida cristã é somente para você se manter dentro da igreja? Ou seja, quando você precisar ter força para poder expulsar um demônio, ou para alguém chamar você para poder curar alguém, para você ir para uma casa onde o clima está pesado, você tem que ser esse cara. Olha só essa mãe estava orando por esse filho, cara, é impressionante. Sempre tem uma mãe, sempre tem uma, sabe, sempre tem uma avó que está orando ali, mas por quê? Porque entendeu a força da oração, entendeu o poder de Jesus. Então, cara, pastorzão, obrigado por ter falado aí esse testemunho, e não deixe somente para que o outro, sabe, seja poderoso em fé, não. Sabe? Quando dá um problema mais tenso, chama o fulano de tal. Não, que você seja esse fulano que você consegue expulsar. Sabe, que você seja a pessoa dentro da sua casa que, nossa, quando você está, as coisas ficam bem. Sabe, não espera estar seu pai, não, bicho. Sabe, um dia meu pai vai passar, um dia minha mãe vai morrer, e aí? O que vai acontecer? Você vai fazer o quê? Vai ressuscitar teu pai? Vai ressuscitar tua mãe? Essa oração é mais difícil do que orar para você mesmo, pô. Né? Para você se fortalecer, né? Deixa eu só dizer uma coisa aqui, que quando Deus ministrou isso no meu coração, eu acho que trouxe ainda mais clareza. Oração, gente, oração faz parte da natureza de Deus e dos céus. Oração faz parte da natureza de Deus e dos céus. Por quê? Porque eu aprendi que a nossa oração tem o Kairos e tem o Cronos. Nós vivemos no Cronos, né? E tem o Kairos, que é o tempo de Deus. Oração faz parte do Kairos, irmão. Por quê? Quantas mães você já viu orar? A mãe morre e a oração ainda continua vagando no mundo espiritual. Se eu orar, alcance o meu filho. A pessoa morre e a oração alcança a pessoa. Então, o nosso Deus é onipresente. Oração também é onipresente. Por quê? Porque eu consigo orar aqui, a minha oração, se eu orar aqui, Senhor, abençoa o Nicolas. O Nicolas não está aqui em Goiânia do meu lado. O Nicolas está em outro lugar. A minha oração vai aonde o Nicolas está e alcança. Se eu orar para o Senhor, abençoe o Nicolas, abençoe o pai do Nicolas, abençoe a igreja do Nicolas, os membros da igreja do Nicolas, a minha oração consegue ir em todos os ambientes, assim como o nosso Deus consegue. E a nossa oração tem poder. Nossa oração tem poder de ir em lugares, Senhor, sara o Nicolas, aonde ele estiver agora com enfermidade, e a pessoa é curada. Então, oração faz parte da natureza de Deus. Então, não tenha medo de orar, irmão. Se você morrer, a sua oração ainda continua vagando no mundo espiritual através daquilo. Eu estou orando para que Deus salve a família da minha esposa. Eu posso morrer e daqui a alguns anos a família da minha esposa inteira ser salva através da minha oração, que a minha oração é parte desse ambiente. Então, eu tinha para deixar aqui e acho que nós está quase virando o dia. Amém, pessoal. A gente já está acabando, né, os 21 dias, né, de oração e jejum pelo nosso país. Eu te peço para que você, né, nesses últimos 2 dias, né, não fale em estar aqui, não por conta de quantidade de pessoas, mas para que você não fale com você mesmo, sabe? Para que você realmente tenha um compromisso que você fez com Cristo de estar aqui todos os dias. E eu sei que, né, nesses 21 dias possa ter acontecido aí lutas espirituais, batalhas, dificuldades, mas, né, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então amanhã, às 22 horas, estamos aqui. Na sexta-feira, né, o último dia, estava planejando fazer algo ali em Brasília, mas não vou conseguir estar presente por alguns imprevistos. Iria orar ali na Praça dos Três Poderes, mas faremos um período realmente somente, né, de oração para todos os estados, oraremos para todas as instituições, oraremos para todos os ministros, oraremos tanto para o atual presidente, como todos os ex-presidentes. A gente realmente vai fazer uma oração direcionada. Então, assim,
toma água, sabe? Realmente, no dia 22, aqui no último dia, toma água, fique fortalecido espiritualmente, fisicamente, porque nós iremos orar, finalizar isso com a melhor maneira possível. E isso não acaba aqui, né, agora, isso vai continuar se estendendo e nós já temos, né, planos, sonhos, ideias que vêm dos céus para a gente poder fazer desses 21 dias aqui algo realmente mais impactante, que alcance mais pessoas e, quem sabe, né, conseguir fazer aí 21 dias, né, presenciais, né, quem sabe. Então, às 22 horas da manhã estamos aqui e no último dia, dia 21 também. Pastorzão, um abraço, Deus abençoe. Boa noite, pessoal. Até amanhã às 22 horas. Deus, fique com Deus. Abraço. Amém.